Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá pessoas, bem-vindos para mais um episódio aqui do Devaneios Filosóficos e eu não estou só, eu não ando só. Hoje eu trouxe a Musa para falar com vocês e eu quero que a Musa diga quem é essa Musa. Isabela Miranda, fale mais de você. Olá pessoal, eu sou a Isabela Miranda, sou travesti, marajoara, escritora, atriz e trabalhadora sexual também. Importante sempre mencionar, não é sempre. Mesmo? E que agora está usando uma camiseta escrito Jogue como uma... Puta. Jogue como uma puta. Já com a minha camisa da Copa. Da Copa. Pra assistir o jogo. Que jogo? Eu não faço ideia. Mas hoje a gente quer falar de um assunto bem interessante. Vocês viram aí no nosso título, né? Ninguém me deseja. E na vida da gente, pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas trans, e no nosso caso, particularmente, travestis, é uma coisa que a gente vê sempre, né, Isa? Dessa coisa de que a gente tem os nossos preterimentos aí nos nossos currículos, sabe? A gente se apaixona por aqui, por ali, e de repente, pelo menos na minha trajetória, era assim. Gostava das meninas na época de Ocó, na igreja e tudo. Gostava das meninas, elas davam super ideia. Quando eu chegava junto, falava, e aí, vamos buscar a palavra? Buscar a palavra era o Bajubá crente para falar para a pessoa. Gostei de você, me interessei, vamos namorar, não vai casar? Se Deus confirmar. E aí tinha que buscar a palavra para ver se Deus confirmava. Quando eu chegava e falava isso para a pessoa falava, Adriane, eu gosto muito de você, mas eu gosto como amigo. Sim. E aí acabava sempre nesse lugar. Gostava das meninas na escola, que na época também era isso, né? Uma coisa hétero e tal. Não podia. Aí o tempo passa, você gosta de um monte de gente, gosta dessa aqui, gosta daquela ali, não sei do que, e você vai percebendo que ninguém quer nada com você. Ninguém se interessa. E quem é esse alguém, né? Quem é esse alguém? Essa é uma pergunta pra gente pensar. E comigo foi um pouco parecido. Eu sempre, desde a minha infância, eu sempre me senti um pouquinho patinho feio, sabe? Eu demorei muitos anos, né, para viver um relacionamento afetivo, pleno, de forma na qual eu fosse desejada, na qual a pessoa pudesse dizer, não, eu quero estar no seu lado, você é especial. Então, assim, não ser a opção de ninguém, né, seja na escola, seja no ensino médio, no ensino fundamental também, né, aquele momento que a gente começa a ter aqueles afetos, ter os crushes, né, e eu fui uma pessoa que não tive a oportunidade, né, de ter o primeiro namorado, de ter a primeira namorada, justamente por não ser uma opção das pessoas, né. Não era aquela imagem que todo mundo buscava, né? Não, total, né? Bicha extremamente afeminada, gordinha, né? E as pessoas tiravam mesmo sarro, tiravam de chacota, né? Mas não era esse lugar de que, esse daqui é o meu crush. Não, acho que eu nunca fui crush na infância de ninguém, assim. Eu acho que como a maior parte das pessoas negras que eu conheci, eu era uma ótima pessoa para ser uma amizade. Para beijar mesmo. Tanto que eu falo isso tudo bem, que tem uma questão religiosa envolvida, mas que não foi nenhum esforço também, porque eu casei virgem, com 26 anos, né? E não foi um esforço casar virgem. Tinha sim um lado da igreja que não deixava transar antes do casamento, mas eu acho que também não tinha oferta assim para eu recusar. Falar assim, nossa, eu tive que me segurar muito, porque olha, tinha muita ali oferta, não tinha. E aí eu fui tentando entender na vida o que eu podia fazer para ser uma pessoa interessante. Meu cabelo não era liso, meu olho não era claro, minha pele não era branca, eu não era rica. O que eu podia fazer para as pessoas se interessarem em mim? E aí eu fui entendendo, fui descobrindo que as pessoas gostam de gente que fala coisa inteligente.
Sim. Aí eu era aquela pessoa que estudava, eu lia, e eu comecei a ler, estudar, virar aquela criancinha nerd. O Rodrigo, meu irmão mais velho, me chamava na época da escola de grupinho da tartaruga. Porque no intervalo eu e meus coleguinhas nerds iam pra biblioteca ficar vendo enciclopédia de tartaruga. Aquela mesma que tem ali na minha estante Sim. agora, que é a Ciência Ilustrada. Né? bom. Hoje eu comprei depois que eu achei no sebo. Mas eu ficava olhando tartaruga, peixinhos, planetas e tudo. E aí eu comecei a ver que as pessoas gostavam de gente inteligente. Aí eu comecei a estudar, a ler um monte de coisa, tinha que saber de tudo, porque eu achava que assim as pessoas iam me desejar mais. E não funcionou. As pessoas começavam a me colocar agora nesse outro lugar. Agora você vai fazer o trabalho, né? Agora você vai ser responsável, né? Por fazer esse trabalho aqui pra turma, né? Sempre nesse lugar de tirar proveito também Sim. de algo da gente, mas que não era o lugar do chega aqui, né? Vem cá, partilha conosco, né? Quero te beijar. Quero te beijar, amo. né? Eu quero que você faça parte do meu ciclo de amigos. Eu quero que você vá para casa comer junto comigo, sendo meu coleguinha. Eu acho que eu não tive isso também, assim. Não tinha ninguém que corria atrás de mim no aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco. Ninguém nunca ofereceu. Não. E hoje a gente nem quer, né? Por Eita, favor, né? caramba. Não corra atrás de mim no aeroporto, porque eu quero que você tenha coisas pra fazer também, né? Além de mim, né? Porque isso é coisa de gente desocupada, né? Sim. E como eu falei uma vez num podcast com a Tia Angel, não corra atrás de mim. Porque se você correr atrás de mim é porque eu já fui. E se eu já fui, eu não volto. Não volto, né? Não deixa eu ir. Já que eu sou legal, assim, não deixa eu ir. Mas nessa coisa ainda, né, de preterimento e tudo, eu vejo também como que obviamente, o racismo vai mexendo nessas engrenagens, que a gente começa a perceber que não somos pessoas desejadas, mas a gente tem uma noção do que é uma pessoa desejada, até porque a gente deseja essas pessoas. Exato. E aí a gente tenta se aproximar dessas pessoas, né? Você lembra de algum momento, assim, da sua infância, adolescência, que você começa a querer assumir traços da norma para querer ser normal e querer ser... Porque a gente não é normal. Eu não sou normal e não quero ser. Mas para querer ser mais aceita pelas pessoas ali... Sim, teve um momento na minha vida que eu falei assim, nossa, agora eu vou me padronizar, né? Porque eu sempre fui essa figura muito bicha, muito afeminada, gordinha, desajeitada. Então, quando eu tive ali meus 16 anos, eu comecei a me padronizar, né? Usando as roupas igual os outros meninos, né? Usando os bonés igual os outros meninos. E aí eu consegui, nesse momento, ter alguns afetos ali, né? E aí esses afetos, eles ficavam sempre me lembrando qual era a minha posição ali. Eu acho que você falando inglês, eu acho que sua voz fica muito feminina. Se você começar a andar mais um pouco assim, mais centrado, você se passa, ninguém vai perceber, sabe, que você não é homem, hoje eu penso assim, né? E aí a gente vai se colocando nesses lugares, né, de tentar chegar mais perto de um padrão, né, masculino, que obviamente não consegui de forma alguma, para tentar viver esses afetos, né, para tentar ter um namorado, né, para tentar ser querida, né, e isso não rolou, né, e eu, graças às deusas que não aconteceu, né. Tem coisas que dão errado e por isso dão muito certas, né? Tipo, essas coisas que pra gente é dar errado, que não é ter esses acessos todos que a gente buscava, que na ocasião a gente meio que quebra um pouco a cabeça, e aí depois a gente fala, tá, não precisava passar por tudo isso, mas cheguei num lugar que tá bom aqui, né? Desafiador, né? Mas nessa coisa de ter que se encaixar nas normas e tudo, eu, pelo menos na minha memória, eu lembro que desde muito criança eu já sabia que eu achava que eu tinha atração por homens e mulheres, que eram os tipos que frequentavam o meu círculo, né? Não tinha pessoas trans na época. Isso em 1990, 90 e pouco. E não tinha essas pessoas no meu círculo de vivência, mas eu já sabia que mesmo sentindo atração por homens e por mulheres, sentir atração por homens era errado. E o que eu acho mais interessante, ninguém chegou na minha cara e falou assim, André, você não pode gostar de homens, você não deve. Nunca falaram pra mim isso, nunca ouvi essa frase, mas eu sempre aprendi que não podia, porque tinha as piadas, tinha os falatórios e tinha tudo mais,
E as meninas que eu podia, né, que agora eu posso gostar só de menino, porque eu vou casar com elas um dia. E eu comecei a desejar só essas e ter que abafar uma série de outra coisa. E os homens que estavam disponíveis para ficar comigo naquele momento eram os rapazes, né, também do ensino médio e tudo mais, mas que ficavam com pessoas como eu, né, apenas ali no sigilo, sabe? Chupa meu pau, mas eu não posso beijar na tua boca porque isso vai me fazer viado, entendeu? Não conta pra ninguém, entendeu? E eu e as minhas amigas, né, algumas delas hoje travestis também, passaram por isso, né, de que a gente chama de linha de Mapô, né, que às vezes a gente tinha que levar uma menina cis também, que estudava com a gente, aí ela se beijava com o ocó hétero, aí quando o pau dele ficasse duro, a neca dele ficasse dura, aí elas saíam e as musas entravam em cena. E era só nessa possibilidade que a gente tinha possibilidade de afeto, que era chupar pau de menino hétero no ensino médio, às escondidas, né, no sigilo, né, e sem contar pra ninguém, senão eles batiam na gente. E o tanto que tem, assim, eu fico sempre pensando nisso, o tanto que tem desses meninos que adoravam a mamada, né? Que hoje são os héteros de família que continuam buscando as bonecas nas esquinas, fazendo programa, né? E o curioso é que eles não falavam que não beijavam na boca quando estavam partilhando desse desejo com outros caras, mas quando era só uma bicha e esse hétero, né, possivelmente, aí eles beijavam na boca, aí queriam dar também a bunda, sabe, mas na frente dos outros caras tinha que ter aquela ideia de que eles eram todos ativos, que só estavam recebendo uma mamada e só estavam sendo ativos e pronto, sabe, passou disso, já fazia deles gay e viado também. É igual aquele áudio do banheirão que eu coloco em outros episódios, que eles falam que tem regras. O banheirão tem regras. Você pode dar uma mamada, já que a neca tá limpinha, tá lavadinha. Você pode enfiar o dedo no toba. Você pode fazer um monte de coisa. Só não pode beijar na boca. Que isso já é coisa de viado, né? Porque aí a gente entende, né? Onde que tá o afeto. E aí isso é interessante porque a gente vê nas televisões os casais que se amam, tudo mais, que se beijam na boca. E aí na época, que pelo menos na minha época, chamava de ficar. Hoje em dia, ficar já tem conotação de transar. Vocês ficaram, quer dizer que vocês transaram? Sim. Na minha época, ficar era beijar na boca. Sim. Desde um selinho até qualquer coisa. Então, para as pessoas poderem ficar, ainda assim, nesse lugar de ficar, era uma coisa que era só preterimento. Quantas e quantas vezes na minha vida eu me interessava pelas pessoas... E quando eu queria algo, as pessoas não queriam nada. Uma vez eu tava numa sala de aula, sentado assim, era a aula da professora Marisa, era acho que 6ª série, era de manhãzinha, aula de artes. E aí eu tô sentado assim, e aí sentou uma mona atrás de mim, uma mapô amarela. E ela senta atrás de mim, ela coloca a mão no meu ombro, assim, aí eu viro assim pra cima, olho pra ela, ela fala, calma, pode ficar tranquilo. Eu nunca ficaria com uma pessoa igual você. Ela falou isso? Ela falou isso. Na naturalidade da Karina. O nome dela é Karina. E aí a gente fica olhando para essas coisinhas como acontecem e a gente vai desenhando na nossa cabeça esse lugar de que afeto, amor, desejo, carinho é para todo mundo. Menos para mim. Sei lá o que resta para mim. Então o que resta pra gente? Sonhar, fantasiar. Depois o tempo passa, eu casei com a Mapô. Uma Mapô branca, branquíssima, que inclusive você viu o álbum de casamento da época hoje, Amei, né? Adorei fazer essa tour. Vergonha alheia. Mentira, eu não tenho vergonha não, eu tenho muito orgulho do meu passado. Mas depois disso, até chegar o momento de eu casar com essa pessoa, eu lembro muito bem, assim, hoje fazendo uma retrospectiva, o quanto eu fui me higienizando para poder ter os comportamentos que fossem, para além de quem eu era, admiráveis. Mas enquanto criança... Os meninos beijavam não sei quem, saía com não sei quem, gostavam de uma pessoa e aquele desejo acontecia. Não tinha um preterimento declarado, né? Sim. E aí a gente vê hoje muitas travestis que falam muito disso, de preterimento, buscam relacionamentos e não encontram além do sigilo. A gente estava conversando esses dias, né? Você estava falando sobre isso, do que é uma pessoa aceitar sair na rua de mãos dadas. Exatamente, é muito complicado. É porque quando a gente pensa esse lugar
de um afeto num corpo travesti me faz lembrar, e essas histórias que eu falei do ensino médio e depois das minhas histórias como trabalhadora sexual, isso faz me lembrar também de vários clientes que eu já tive, que minhas amigas também tiveram, que eram homens que chegavam no quarto do motel e quando você chegava próximo para começar o atendimento com eles, falavam, não me toca, não me toca. Uhum. Só batiam punheta mesmo, se masturbavam olhando a gente, gozavam e iam embora, assim, né? E com aliança no dedo e tudo mais. E quando a gente vai viver isso na nossa vida pessoal, a gente espera que o amor da nossa vida vai ser um homem cis hétero, né? Uhum. Porque de um lugar que eu vim ser travesti é gostar de homem cis hétero, né, e almejar essa passabilidade, muito grande. Quanto mais próximo você se parece de uma mulher cis, mais você vai ser aceita, mais vai ter um bofe que vai andar com você de mão dadas, né? Quanto mais você se parece com mulher cis, mais chance de você ter um cara que vai te apresentar para a família dele é maior. Então a travesti, eu sinto que ela está muito em busca, não todas, mas ainda parte delas, em busca dessa aceitação, né, de uma família, de um homem cis hétero, sobretudo de um homem que nunca se envolveu com nenhuma travesti antes, né? Aquele homem que é virgem de travesti, porque isso a legitima como mulher. E como mulher cis, né? Como a escolhida, né? E a gente estava até falando hoje, né? Se for um homem que tem uma criança, melhor ainda, porque essa família já está pronta, né? Ótimo. Se for o meu bofe é um cara que tem um filho de 5 anos, já é divorciado, a ex-mulher dele. E então falar isso, que esse tipo de bofe, isso não tem dúvidas de que esse homem é homem de verdade, de que ele não chega nem a ser perto de bissexual. Uhum. Então se ele é homem, logo você é mulher, né? Porque aquele cara que já foi casado com uma mulher cis e tudo mais, tá pegando na sua mão por ser uma travesti. Pronto, não tem mais outra possibilidade para você. Isso te legitima. E a minha experiência de vida, eu tive um namorado que ele tentava a todo momento me colocar numa caixinha para eu parecer com uma mulher cis. Então ele falava assim, se tu usar esse tipo de roupa, se tu falar mais baixo, gesticular menos com as mãos, as pessoas não vão notar que tu é uma travesti. E um dia no supermercado, eu com o filho dele no colo, a gente fazendo compras, e uma senhora falou para mim, nossa, seu bebê é muito bonito. E ele comemorou e falou assim, nossa, tá vendo? Se você saber se comportar, você se passa por uma mulher. E aquilo para mim naquele momento eu ganhei a minha noite. Foi um troféu na minha vida, aquela senhora ter me confundido como uma mulher cis. Mas quando a gente vai percebendo, né, que não é bem assim, aí a história já começa a ser outra, né? É quase uma armadilha, né? Como se a nossa missão afetiva, a nossa missão de gênero tivesse sido atingida lá, né? E aí eu acho assim, as pessoas estão ouvindo a gente falando, e eu acho que muita gente está se identificando nesse lugar mesmo de ser preterida, né? Preterida no sentido assim de um preterimento que é rejeição. A gente aprende de tal forma a lidar com a rejeição que a gente aprende o máximo possível de recursos para que isso não aconteça. E o problema está justamente aí. Para quem ouviu a gente falando até agora e se identificou e ficou só nisso, é uma pergunta que você já fez logo no comecinho. Que pessoas são essas que a gente se atrai? Exatamente. Que corpos são esses que a gente está dizendo que não nos quer? E aí, para a gente falar sobre isso, a gente vai encerrar esse primeiro bloco com um áudio de uma amiga que é a Mara Gomes, está lá no Instagram. Vou deixar aqui o link do Instagram aqui embaixo pra gente. Vou deixar o áudio dela aqui, e aí quando passar esse áudio a gente volta no segundo bloco para comentar o ponto. Espero que vocês já tenham pego a ideia, que vocês já captaram o ponto. Isso aí, e vamos já ver já a gente volta. Um pouquinho. Sou um cara preto de uma geração onde as meninas não olhavam para mim. Muita gente tá me mandando esse vídeo, tanto aqui no TikTok quanto no Instagram, pra que eu comente sobre. Assim no Sul, muita gente que me segue aqui há bastante tempo sabe muito bem que eu sou gaúcha. Pelo sotaque também, eu tenho um sotaque gaúcho. Tá meio disfarçado ultimamente, que eu moro no Rio de Janeiro faz 3 anos. Mas eu nasci em uma cidade onde 80% das pessoas eram brancas. Então eu convivi muito com pessoas brancas e as minhas amigas negras eram pessoas que eu tinha uma afetividade muito grande e que eu preservava muito o espaço de mulheres negras. Sempre preservei muito isso desde muito pequena, assim. E essas meninas, tanto desde o ensino médio quanto o ensino fundamental,
eram meninas que eram preteridas constantemente por homens negros. Constantemente. E daí eu queria que vocês entendessem o contexto de Porto Alegre. O contexto de Porto Alegre é um lugar muito pequeno que todo mundo se conhece. Então, os homens negros que existem, a gente já sabe quem eles são. Principalmente se você está na faculdade, de militância, etc., você sabe quem eles são. Esses homens, mesmo tendo um debate político, um conhecimento, continuavam preterindo essas mulheres negras e se relacionando com mulheres brancas. A gente precisa entender que a gente vive em uma sociedade onde o patriarcado é uma estrutura que faz com que a gente organize as nossas relações e a forma com que a gente vai olhar para as outras pessoas. O patriarcado coloca que homens são aqueles que vão fazer a escolha afetiva. Então, quando o Zulu diz, as mulheres não olhavam para mim, que mulheres que ele está falando? Eu acredito que as mulheres que ele está falando são mulheres brancas, porque, inclusive, ele é casado com uma mulher branca. As mulheres que não queriam ele eram mulheres brancas. Eu não estou dizendo que homens negros não são negados afetivamente por mulheres negras. Óbvio que isso acontece. Mulheres não são obrigadas a se relacionar com nenhum homem. Elas podem dizer, não gosto de ti porque tu é chato, não gosto de ti por isso e aquilo, mas não necessariamente não gosto de ti porque tu é preto. E homens negros fazem isso constantemente com mulheres negras. A gente vê na nossa mídia agora, teve um vídeo mostrando os jogadores de futebol recebendo a notícia que eles foram convocados. Quase todos eles, eu acho que tinha só 2 que não tinham uma mulher branca do lado. Então, se a gente vai falar de lugares sociais e lugares de escolha, eu acho muito nada a ver dizer que esse preterimento é uma culpa das mulheres negras não quererem. Esse preterimento está num lugar de uma pessoa que não quer se relacionar com pessoas negras e uma pessoa que procura a beleza padrão para se relacionar, e essa beleza padrão nega ele, justamente porque essa beleza padrão é racista. Essa discussão não é sobre amor, e essa é uma discussão que a gente precisa ter para poder entender que esses papéis sociais delimitam os lugares que a gente vai ocupar. Então, Zulu, de que cor eram essas mulheres que te negavam afeto? Pois é, gente. Como vocês viram, nós começamos intencionalmente o nosso episódio falando sobre preterimento, que é real, não é assim, a gente não está inventando. Houveram preterimentos e as pessoas são preteridas o tempo todo, e a gente sabe que quanto mais marcadores sociais da diferença a gente tem, mais a gente vai ter chances do sistema não gostar da gente. E esse é o ponto, né? A gente viu no áudio aqui que eu coloquei da Mara. A gente vai estar vendo que, tudo bem, a gente não está sendo aceito e aceitas pelo sistema, mas quem é esse corpo que a gente espera que nos aceite? De todas essas pessoas que eu fui preterida ao longo da minha narrativa e que eu contei para vocês aqui, a maioria era pessoas brancas, pessoas padrão, pessoas que estavam ali dentro de um circuito de desejabilidade que eu não pertencia. Qual a chance daquelas pessoas quererem algo com a minha pessoa, que vai manchar aquela história, que vai distorcer? E acho que para você também, né, Isa? Quando você vai contando, também é isso. Quem é esse corpo que a gente aprendeu a desejar, e por causa desses corpos a gente aprendeu a achar que também nós não temos valor, né? É isso, né? Quando eu falei que desde criança eu sempre fui o patinho feio, sempre sofri bullying, nunca foi opção de ninguém, e uma hora para outra me pego transicionada, né? Ou melhor, virada travesti de alguma forma, e conheço um homem cis, hétero, branco, padrão, que não vai ter vergonha de segurar a minha mão num shopping. Uhum. E aí, isso daí, naquele momento eu tava sentindo como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Nossa, olha esse homem aí que já foi casado, que tem um filho, tá segurando na minha mão, não tem vergonha de me apresentar pra mãe, pros amigos, tudo mais. E aí, hoje, quando eu faço esse tipo de reflexão, isso volta nesse lugar, de que lugar eu tava para esse homem querer segurar na minha mão, né? E quando eu vou ver as minhas fotos antigas, nesse momento, era totalmente um padrão de uma mulher cis, né? Daquela mulher, daquela travesti que tá fazendo de tudo para se passar, né, como uma mulher cis na sociedade. E aí isso revela muito, né, de que corpos mesmo a gente está falando que sente atração por mim, né? Então eu só vou ser desejada publicamente pelo homem cis, hétero, se eu chegar ao mais próximo padrão que for de uma mulher cis. E aí quando isso
dá um boom assim na minha cabeça, sabe? Nossa, eu não sou esse tipo de pessoa, porque hoje eu nem me identifico mais como mulher. E aí a gente vai dando outras possibilidades, né? Quando eu penso em relações afetivas, eu penso, por exemplo, na minha relação afetiva que eu tenho mais antiga, que é com a minha amiga, com a Júlia. É uma relação muito bonita que a gente tem de muitos anos com ela, com a Larissa, com a Donatella. Relações que foram construídas à base também de dor, né? Porque a gente transicionou meio que ali juntas, sofremos coisas juntas, né? E depois eu penso, nossa, será mesmo que eu queria estar almoçando na casa da mãe desse bofe? Né? Quando a avó, quando a mãe das minhas amigas, né, que eram excluídas tanto quanto eu na época do ensino médio, sempre me trataram bem, né, sempre me acolheram, sempre me ofereceram comida, sempre me ofereceram um aconchego. Aí eu me pergunto, nossa, será que comparando essas minhas amizades, essas minhas relações com esse cara, com a família desse cara hétero, com ele, né, que lugar eu tô indo, sabe? Quando eu vejo que... Quando dá um estalo na minha cabeça e que eu sinto que estar ao lado de um cara cis hétero só pra ser o chaveirinho padrão dele, e não porque eu sou inteligente, não porque eu sou interessante, mas sim porque, né, um cara não segura na minha mão porque eu tenho coisas pra dizer, né? Porque as pessoas não vão ficar enchendo o saco dele porque ele vai estar de mão dadas com um traveco, que eles chamam, né? Uhum. E aí, passar de alguma forma é muito importante pra esse tipo de homem. E o quanto é importante pra eles, ao passo que é violento pra gente, né? É uma preocupação que eu não tenho desde que eu começo a destransição. Não tenho essa preocupação assim na minha travestilidade, porque eu já assumi pra mim desde o começo que eu não quero perder essa voz grossa. Não tenho como tirar meus 2 metros de altura. Então já é um lugar que eu sei que nunca vai ser passável, a menos que eu fizesse muitas cirurgias, e eu não quero fazer. Mas é uma coisa que mostra justamente esse lugar que a gente está falando, de que o preterimento, ele existe, mas a maioria desses preterimentos que a gente está fazendo e falando vem de uma tentativa de se encaixar dentro de uma norma que nunca foi feita pra gente. E aí a tentativa de encaixe na norma produz, como consequência, uma rejeição. E a gente chama essa rejeição de preterimento. E o quanto que isso afeta tanto a nossa autoestima, que junto de todo o processo vai produzindo uma coisa que é o auto-ódio, que dentro dos estudos que eu gosto de fazer é o nojo. Porque se eu aprendo que uma pessoa negra não é uma pessoa desejável, provavelmente é porque antes eu já me convenci de que eu também não sou desejável. Quem me ensinou isso? A mesma, paradoxalmente, a mesma branquitude que eu desejo, credo, que eu desejava. A mesma branquitude que eu desejei por uma boa parte da minha vida foi a mesma que, para ser desejada, me ensinou a não gostar de mim. Sim. Então, se eu não gosto do meu nariz, se eu não gosto do meu cabelo, se eu não gosto da minha cor, se eu não gosto do jeito que falam onde eu vivo, eu não gosto de mim. Como é que eu vou gostar de alguém que parece comigo? Eu não vou gostar. Aquela pessoa negra que manda um oi pra mim... Não, é minha aquela amizade travesti. Travesti, não. Travesti é pra homem. Então não é pra mim. Eu não quero me interessar por uma travesti, porque travesti é pra ser interessada, ser interessada e ter interesse de homem. E a gente cria essa narrativa, e eu acho isso muito absurdo, porque a gente vai produzindo, não todo mundo, né, mas vai produzindo uma travestilidade, uma transmasculinidade, uma transgeneridade nesse lugar, quando a gente tá dentro dessa caixinha, para conferir a atração da outra pessoa que ela tá dentro do padrão. Quando a gente sai disso, desse circuito hétero, desse circuito cis, desse circuito binário, porque tem até um episódio aqui no podcast que chama Existem Pessoas Transbinárias? Eu parto do princípio que sim. E eu fiz a gravação junto com Fabian Kassabian, que é um transmasculino, e a gente fala que sim, existem pessoas transbinárias, e é justamente quando a gente acredita que para ser desejada por outra pessoa a gente tem que binarizar a relação. E a questão da raça é a mesma coisa. Exato. Né? E a gente sair dessa construção é muito difícil, né, Andrione? A gente se perceber nesse lugar
Não é, você já beijou uma travesti, você já se apaixonou por uma travesti, sabe? Eu não quero confrontar as pessoas por isso, né? Eu quero perguntar se uma travesti beijaria você, sabe? Uma travesti já se apaixonou por você, porque a gente passa por tantas situações na nossa vida, a gente passa por desprezo, passa por humilhação, passa por tantas injustiças, né? E pra gente se apaixonar por uma pessoa, sobretudo pelo homem cis, requer muito esforço, requer querer de verdade. Então eu falo, quando uma travesti se apaixona pelo homem cis, se sintam-se amados, se sintam-se sortudos por isso, né? Porque aquele sentimento é de verdade. E aí a gente fica sempre buscando, né, esse tipo de relação, que é uma relação monogâmica, que é uma relação binária, que é uma relação que as outras pessoas não vão ter dúvidas de quem eu sou. Então hoje em dia eu sinto que eu não quero mais a partir do outro, eu não quero ser o que sou a partir do outro, sou o que sou a partir de todas as minhas vivências, sou o que sou a partir desde quando eu nasci, com o nome que minha avó me chamava, com todas as vacinas que minha mãe me levou para tomar, né, com os passeios que fiz com a minha mãe pela vida, pelos todos os homens que eu já dormi. Eu quero ser uma soma de tudo isso. E ser uma soma de tudo isso não me faz mulher, né? Me faz uma travecona louca, né? Porque a gente foi chamada de louca, eu fui chamada de louca a minha vida inteira. E aí hoje eu tomo essa loucura pra mim e falo, eu sou isso mesmo, né? E aí quando a gente fala, nossa, eu sou, e que não aceito mais ser esse objeto, né, de erotismo para namorado, né, para relação afetivo, e a gente acha que ser objeto fetichista só é para o cliente que vai pagar, não, né? O namorado, né, a pessoa que a gente está se relacionando também vê a gente desse jeito. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque vem essas microviolências, vão aparecendo e vão se tornando algo grande. Porque a gente pensa, se eu tô com um cara cis hétero, ele tá segurando na minha mão, ele me apresenta pra família, ele não tem vergonha de mim, esse cara não é violento. Esse cara não é abusador, porque olha, ele já tá fazendo muito por mim. Tá nos salvando. Ele tá me salvando, olha só, ele já tá fazendo tudo por mim. Então assim, a gente não vai perceber quando esse cara for abusivo, quando ele for violento, a gente vai falar que é o signo, que é a lua, que é os astros, que é tudo, menos o comportamento desse homem, porque ele já te deu tudo que tu quer, que é andar de mão dadas com você na rua e dizer, nossa, essa aqui é a minha namorada, mas esse não é a salvação de ninguém, não, muito menos passabilidade, né? E essa coisa que é dentro disso, né, esse assumir, a pessoa me assumiu em público, e eu acho isso tão perigoso, esse assumir, que é como se a gente olhasse, né, a gente não tem identidade, a gente não é nada, a gente não é ninguém, se não vier alguém para nos salvar e nos dizer, olha, você existe. É como se a grande mitologia bíblica fosse encarnada em nós e o homem cis, a pessoa branca, assoprasse o espírito no nosso barro e a gente vira criatura, né? Porque agora a pessoa nos deu voz, agora a pessoa nos mostrou para a luz, nos assumiu para quem? Para a sociedade. E aí tem uma coisa que eu queria contar, assim, é com spoilers, tá? É de um livro que depois virou filme. E eu queria contar disso pra gente usar disso como uma metáfora pra entender um pouco essa coisa de, ok, tá, como é que é esse negócio então que a gente viu no vídeo da Mara, você falou, eu falei, de que a gente deseja tanto aquele objeto que vai nos preterir. De onde vem, né, essa coisa? E agora a psicóloga vai falar. Tem um livro que foi lançado há uns bons anos, eu lembro de ter lido ele em 2013, se não me engano, que chama O Quarto, da escritora irlandesa, se não me engano, que chama Emma Dong, que depois, mais recentemente, virou um filme que chama O Quarto de Jack. Se vocês não assistiram e não gostam de spoilers, tampem os ouvidos ou avancem um pouco o áudio. E aí, esse filme, tô avisando, pulem, tá? Se vocês não quiserem saber o final, porque eu vou ter que contar. Esse filme não é baseado em fatos, mas ele conta a história de muitas outras mulheres que passaram por isso, e também ele se inspira em casos recentes de sequestro e estupro de menores. O filme vai contar a história de uma mulher
que ela foi sequestrada por um cara e que manteve ela presa dentro de um galpão. Um galpão quadrado, que era um quarto, e lá dentro ele estuprava essa mulher e ela engravidou e teve uma criança. Essa criança se chama Jack. E esse menininho cresceu dentro desse grande galpão, que a única coisa que tinha de contato com o mundo era uma claraboia. Claraboia é como se fosse um telhado transparente, um quadrado transparente ali no teto. E esse quadrado via de vez em quando a mudança do tempo, do dia, da noite, via que aparecia algumas folhas que caíam e tudo, e tinha uma televisão no quarto. E essa mãe tentava educar essa criança de algum jeito, porque para essa mãe, ela sabia que tinha todo mundo lá fora. Ela sabia que existia todo um universo fora desse quarto, porque ela veio de lá, ela foi sequestrada. A criança não. A criança nasceu naquele lugar. Ela nasceu achando que tudo era aquele quarto. E quando a criança te queria perguntar alguma coisa que via na televisão e assistia desenho, falava: mãe, o que é tal coisa? Ah, isso daí é coisa do lá fora. No lá fora tem isso, no lá fora tem aquilo. E essa criança nunca descobriu. Até que quando essa criança faz 5 anos, junto com a mãe, arquitetam todo um plano para o cara poder levar essa criança para fora, porque a criança passa mal e começa a fingir que tá morrendo. Aí leva essa criança para fora, quando põe na parte de trás do carro, da caminhonete, a criança se desenrola do tapete, pula e consegue pedir ajuda e pedir socorro. Só que aí essa criança começa a ter um conflito de realidade. Porque a vida dela de 5 anos, ou seja, 100% da vida da criança, foi dentro de um galpão. E tudo que ela sabia que existia era só o galpão. E ela chega lá fora e ela pergunta: mãe, a gente tá em outro planeta? A gente tá em outro lugar? Não, filha, a gente tá no mesmo lugar. E aí a criança começa a ter crises de ansiedade, de tristeza, e fala em algum momento que queria voltar para aquele galpão, que queria ficar lá dentro. E aí quando eu vejo essa metáfora, eu vejo muito para a metáfora da nossa própria vida mesmo. A gente cresce acreditando que o sistema de desejo é um sistema branco. O nosso galpão, desde que a gente nasceu, a branquitude é o alvo da nossa coisa. A cisgeneridade é o desejo, a heterossexualidade é a norma, a monogamia é o formato da coisa. Imagina, você cresce a vida inteira aprendendo que para você ser uma pessoa feliz, você tem que se identificar como homem ou como mulher. Travesti é uma fase. Transmasc é uma fase. Você quer transicionar, seja uma mulher trans ou um homem trans. Mas o seu desejo ainda tem que ser nessa dinâmica binária, hétero, branca e tudo. E a gente cresce achando que é tanto desse jeito que aí deseja o que tá nessa gramática. E aí essas pessoas não querem a gente. Porque o mundo que essas pessoas são criadas é todo esse lá fora. E aí a grande coisa é, quando a gente tem a oportunidade de entender o nosso desejo, o nosso afeto, nossas conexões com o mundo e romper com esses galpões que a gente cria, a gente às vezes fica meio que, por um lado, perplexas e perdidas, mas por outro lado a gente fala: nossa, tem tudo isso aqui para pensar, tem tudo isso aqui para amar, tem tudo isso aqui para viver, não preciso mais desejar daquele jeito. E a gente vê que o que a gente chamava de preterimento, na verdade, era o próprio sistema brincando com a gente, que ele vai olhar para você, te preterir para você não se amar, não amar quem é parecido com você, não viver quem parece com você. E aí seu grupo social é um grupo que é motivo de nojo, de aversão. É muito difícil ver pessoas negras que, principalmente mais velhas, que viviam em contextos muito brancos, se interessar por pessoas negras também. Hoje a gente tem todo um outro movimento, que aí a gente pode falar depois, outros rolês, que eu ainda acho que tem gente negra que se relaciona com outras pessoas negras só por militância e só por taxação. Mas a gente pode voltar nisso depois, né? Mas é isso, né? A gente vive dentro de uma caixinha cisgênera desejando o ocó que vai salvar, né? E desejando esse bofe que também vai tirar a gente de algo ruim, né? E na minha vida, o que é esse algo ruim, esse algo vergonhoso, foi o trabalho sexual, né? Então eu conheci homens que falavam: nossa, você é bonita, você vai conseguir trabalhar em outro lugar, você vai conseguir ter outro tipo de profissão. E aí eu falo, né, hoje eu consigo ter essa segurança de falar que se teve uma relação que me salvou a minha vida, quem salvou quem eu sou, foi o trabalho sexual, foi a prostituição.
Porque quando todas as pessoas me excluíram, quando eu era convidada a me retirar dos lugares, quando não sobrou nada pra mim, foi a prostituição, o trabalho sexual que me acolheu. Falar, nossa, aqui você tem um lugar, né? Aqui você é querida, aqui você é respeitada, aqui a gente te olha nos olhos, aqui a gente quer te ouvir a tua narrativa. E isso eu gosto muito de falar, todo lugar que eu vou, que foram as trabalhadoras sexuais que viam em mim um potencial de atriz, potencial de escritora, porque elas falavam, nossa, eu te imagino dando uma entrevista em algum lugar, no programa de televisão. Então não era aquela avaliação de eu ser bonita o suficiente para fazer um cliente na rua, mas pessoas que viam potencial em mim para além das ruas. Então uma boa relação para mim é uma relação que vê potencial em você quando você tá capenga, quando você tá quebrada, quando você tá andando suja por aí, e vê uma pessoa falar, nossa, eu enxergo em você um futuro, eu enxergo em você algo muito bonito. E aí a gente começa a se pensar, nossa, essa mana aí na rua, sabe? Junto aqui comigo, a gente tá aqui se colocando, bebendo, tudo mais, tendo esses devaneios filosóficos, né? Tendo esses devaneios, né? Porque quando a gente está nesse lugar de exclusão social, todas as nossas reflexões a gente acha que é delírio, né? Todas as reflexões que eu tive lá atrás de que eu poderia mudar minha vida, de que eu poderia um dia ser escritora, de que um dia eu poderia ser atriz, todos esses pensamentos, até embarga a minha voz, assim, quando eu falo, desculpa, assim. E todos esses pensamentos soavam naquele momento como se fossem delírios de que algo que nunca ia acontecer, né? Porque quando a gente está nesse espaço, não é só a gente não é só as pessoas que não esperam nada da gente, a gente também não espera nada, a gente nunca vai imaginar que a gente vai poder sair da rua um dia. E aí vem esses salvadores, quando a gente começa, bota o peito, mexe ali no rosto, fica o suficientemente atraente para esse tipo de salvadores, eles veem, nossa, mas eu consigo um trabalho para ti, faz isso, faz aquilo. Então tudo isso, não só homens que eu já conheci, né, homens cis héteros, como pessoas trans também, tentaram a todo custo me tirar desse lugar, porque esse lugar é vergonhoso, porque eu não consigo lidar com você desse jeito, porque como você vai querer almoçar na casa da minha mãe se nas suas redes sociais você fala de prostituição? Então, então eu sigo escolhendo a rua, até hoje, eu sigo escolhendo a esquina, eu sigo escolhendo a minha literatura travesti da rua como o meu ponto principal da minha vida. E isso para mim é inegociável em qualquer relação que eu me coloque. Isso para mim é o ponto central da minha vida, é a relação que me salvou da morte, me salvou da fome, me salvou da exclusão. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho autoestima, que eu consigo me olhar no espelho, que eu consigo vir aqui conversar com você à vontade, que eu consigo vir na sua casa sem ter medo de vir na sua casa, com medo que você ache alguma coisa de mim, porque eu sei que você só acha coisas boas de mim, porque a gente tem uma relação bonita. E isso foi graças à rua, que me tirou desse lugar da vergonha de andar com cabeça baixa. Então, se tem uma relação que é salvadora pra mim, é a minha relação com as calçadas. Ai, que bonito. Eu não vou falar não, porque senão eu vou chorar agora. E aproveitar isso que você estava falando, que a gente estava falando desse quarto, né, e tudo mais. Você lembra qual foi, como que foi? Não que você tenha uma data cronológica, mas se tiver, também gosto. Até prefiro, como dizem. Você lembra quando foi esse dia que você saiu desse galpão, onde essa autoestima era condicionada ao hétero, ao homem cis e essas coisas todas? Você lembra de algum flash de episódio que te disse, nossa, existe um mundo lá fora? Acho que a primeira vez foi quando eu saí da Ilha do Marajó e fui para Belém, do Pará, estudar. Quando eu vi que em Belém tinha outro mundo, sabe? Tinha um grupo grande de pessoas LGBTs, um grupo grande de travestis, onde as travestis, cada uma não era igual a outra, onde se falava bajubá. Nas periferias, onde o bajubá tava rolando muito solto, ou as bichas muito bicha, barra travesti, barra bicha, a gente não sabia o que era, e eu sempre gostei de não saber
meio que as pessoas eram. E eu senti muito que em Belém tinha essa pegada muito grande de periferia. Foi a partir desse momento que eu falei, nossa, eu não tô num galpão, né? Que apesar de eu adorar a minha região, Cachoeira do Arari, mas infelizmente ainda é uma cidade muito conservadora, né? Então foi uma cidade que rejeitou a primeira travesti que eles tiveram, né? E aí quando eu saio desse lugar e vou para Belém, conheço outras pessoas, conheço a rua como ela é, eu falo, nossa, eu não tô num galpão, sabe? Eu tô num mundo de linguagens, tô num mundo de vivências. E isso foi me tirando desse lugar, né, de imaginar que eu era aquela pessoa que ia pro inferno, de imaginar que Deus ia me castigar, de imaginar que a Nossa Senhora ficaria triste porque eu usava saia. Então de tudo isso eu fui desacreditando a partir de uma vivência que ela é palpável, que ela é vivida, que ela não é um delírio, né? Que ela não tá na minha imaginação, mas aquela vivência que eu tô ali dia a dia tocando, falando, vivendo. Então, entre acreditar mais nesse sagrado e acreditar na rua como ela é, eu sinto que a rua é como se fosse um divino para mim mesmo. Bonito. Eu fico pensando sempre nisso também, de que a gente leva muito a sério. É que a gente vive uma cultura sempre a cultura de uma proibição. A cultura sempre te proíbe coisas. A gente sempre imagina que a nossa educação ela vem do não fazer. Não faça, não faça, não faça. Mas eu tenho entendido com o tempo que o maior truque do colonialismo, e é um dos mais fortes de todos, não é te proibir de coisa, no sentido de chegar e cortar um caminho. É de não te oferecer possibilidades. Aquele famoso, eu não sabia que podia. Sim. Eu não sabia que dava para ser. Eu me lembro quando eu vou me assumir bissexual, para mim primeiro, eu não sabia dessa palavra antes. Na primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu falei, nossa, que esquisito isso, porque nunca ouvi falar assim, não, bissexual, mas bissexual é quem gosta de mais gêneros, além de um só. E eu gosto de mais gêneros além de um só. E eu era da igreja e tudo, né? Eu sempre sabia que eu gostava, mas porque eu não dava um nome, não existia coisa. E eu sabia que eu tinha que gostar só de mulher, mas quando chegou, quando vazou, quando infiltrou no sistema a palavra bissexual, eu falei, é isso aqui então que eu sou? E aí com a transgeneridade a mesma coisa. Então, a maior parte do operativo do sistema é não criar caminhos para a gente ramificar o conhecimento. Não saber que podia é a maior ferramenta que existe. Às vezes não te proibiu de tudo, mas não te deixou saber outra coisa. E aí quando você conta, né, de sair da Ilha Marajó, ir para Belém, depois São Paulo, depois outros lugares, tanta coisa que você nem sabia que existia. O próprio pistão, né? O pistão. A gente imagina o que é, mas a gente não sabia. Você não sabia que podia viver. Viver, no sentido de ter vida mesmo, né? Não sabia que o pistão seria uma ferramenta de afeto, não sabia que o pistão era uma ferramenta de conhecimento, de identidade, de formação. Para mim o pistão só era o que as pessoas me ensinaram que era o pistão, que era um lugar onde existia pessoas perigosas. Aí a partir do momento que eu faço parte desse lugar, eu vou tirar a conclusão, nós não somos pessoas perigosas, tá? As pessoas perigosas são os pais daquelas meninas que a expulsaram de casa. Que iam pro pistão. Exato. Que são os seus líderes religiosos. Né? Perigoso é o pastor que sai lá da sua igreja, vai encostar o seu carro lá para tentar transar sem camisinha com uma travesti. Se ela não quiser, ele aponta uma arma para a cabeça dela. Né? Essas são pessoas perigosas. Não é aquelas pessoas que estão lá em pé lutando para sobreviver, para ganhar seu aqué, para conseguir suas coisas e ter uma vida minimamente digna. E essa coisa de que o pistão, né, para quem escuta e não tem familiaridade, o pistão é esse grande espaço simbólico e concreto do trabalho sexual, né? E pensar nessa coisa de que o pistão é muitas vezes colocado como um destino fatal, que as pessoas, e é uma narrativa que a gente escuta inclusive de muitas manas trans, travestis, que fala assim, a prostituição não é o único lugar onde a gente pode ir, como se a prostituição fosse algo necessariamente ruim, como se fosse o fim ou o limite da escolha, né? Aonde você não pode escolher mais, sobra para você isso, no sentido de sobrar,
como se fosse algo assim, olha, não tem o que você fazer da sua vida, só resta isso. E não é, né? Não tem toda é. uma outra narrativa sobre o pistão que é um lugar onde também se produz, obviamente, muitos corpos e muita vida, né? As pessoas colocam o pistão como se fosse o limite da dor, né? E como se fosse a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, né? E aí quando nos meus textos, na minha poesia, nas minhas falas, eu coloco que a gente que é travesti da rua tem a tecnologia de ressignificar. Porque no pistão você faz amizade, no pistão você come com uma pessoa, você conversa, você tem essa mesma conversa que eu tô tendo com você, se tem no pistão. Você ama. Você ama, né? Você conta as causas da sua família, você conta histórias, você cria palavras. Olha só, criar palavras através da rua, palavras essas que travestis e transexuais hoje estão usando nos seus trabalhos literários, nas suas poesias, nas suas músicas, mas que nunca foram pro pistão, né? E eu sinto que muitas travestis e transexuais agora querem se aproximar do Bajubá, querem se aproximar da cultura da travesti, mas querem negar tudo que isso representa, né? Sim. E ó, gente, vocês estão ouvindo barulho de moto, vocês já sabem o que significa, né? São héteros de moto na rua e eles estão aí mesmo. Eles não suportam ouvir uma voz travesti porque é como se fosse um trovão e eles já começam a se agitar. É incrível. Eles invadem. É só ligar esse microfone todo. Ó. Eles querem mostrar que tem escapamento, mas a gente não tomba, não. A coisa é... E aí, você lembra que uma vez a gente estava conversando de algumas pessoas que postam vídeos na internet, travestis também, e que falam assim, gente, vocês olham pra gente e vocês já acham logo que a gente se prostitui. Mas vocês tinham que saber que existem travestis que são doutoras, que são professoras, que são isso, que são aquilo... E a gente entende de onde vem, pelo menos eu entendo, eu não tive assim, né, uma experiência de prostituição, de trabalho sexual, e eu entendo que as pessoas acham que só existe este caminho. Esse é um lado, a gente entende que a narrativa social é como se travestis só pudessem se prostituir, trabalhar com sexo. Mas tem uma outra coisa que essa narrativa também guarda, de que é como se fosse um problema ser confundida nesse lugar. Exato. Como que se... tá bom, e daí que você acha que eu sou prostituta? Se você acha que eu sou prostituta, ou que eu sou doutora, ou que eu sou qualquer coisa, não vai mudar nada no meu trânsito social, eu vou continuar vendo. Só que é quase um medo, né? E aí a gente percebe como que vai se higienizando a linguagem, se higienizando o comportamento, a própria convivência com pessoas trans. Começa-se a conviver mais com pessoas trans que não frequentam pistão, que não tem histórico no pistão, porque eu não quero que me confunda com profissional de sexo, porque existe uma putofobia, né? Se a gente quiser dar os nomes pra isso. Putafobia. E se eu andar no lado dessa pessoa, logo também serei puta igual ela, né? Então você falou exatamente tudo o que eu penso nesse sentido. Esse medo incessante de ser confundida com trabalhadora sexual, né? E de outras meninas, né, que querem se aproximar da nossa fala, da nossa cultura, mas aí quando chega tudo que isso representa, não, aí isso eu não quero. E aí isso acaba afastando as travas do pistão das manas da academia, por exemplo, né? Porque eu sinto que a academia não dialoga com os travestis do pistão, né? Não quer essas pessoas por perto, muito menos a comunidade. Eu sinto que a comunidade LGBT ainda é um lugar que afasta ainda a mana do pistão, né? Dos seus debates da parada, entendeu? De grandes debates sobre a comunidade, sendo que as manas do pistão ficam lá no cantinho delas, né? Deixa que elas fazem as coisas entre elas, não vamos chamar pra cá. Porque é um medo, realmente. E isso daí realmente, pra mim, entristece um pouquinho, mas o que eu posso dizer de mim é que ser puta pra mim é um motivo de orgulho. É o que dá vida, né? O que dá vida, é o que eu mais tenho orgulho de falar assim na minha vivência, sabe? Eu quase nem falo, eu fiz letras, mas a faculdade mesmo de vivência foi na rua. Você é uma puta escritora ou escritora puta? Acho que eu sou uma puta escritora, porque o puta veio primeiro, né? A escrita veio depois. A partir do momento que eu comecei a ver potencial e contar histórias da rua para além das ruas, né? E quando eu falo em contar histórias da rua,
é um convite para as pessoas, né? Um convite para as pessoas que não são travestis a conhecerem um pouco mais da comunidade, conhecerem um pouco mais do Bajubá, se imaginarem se relacionando com outros corpos. Eu não falo de relacionamento afetivos e sexuais, mas eu falo convidando uma mana para comer uma lasanha na casa dela, sabe? Convidando a mana para tomar um vinho, convidando uma mana para dialogar, para convidar uma mana para dizer o que você acha do meu trabalho, o que você acha da minha vivência, sabe? Eu quero saber também da sua vivência. E aí, isso é uma rede, né? Uma teia de conexões que eu sinto que as pessoas não querem fazer com a gente, de forma nenhuma. A não ser que a gente abra mão, né, da nossa história, de que a gente apague todas as nossas publicações das redes sociais, que a gente não fale disso mais em nenhum lugar, e aí a gente cabe na vida das pessoas. E eu não quero mais quando caber, é pra né? você ser o espetáculo, né? Tipo, O espetáculo. eu vou te chamar pra você falar só sobre isso, porque isso gera engajamento, mas não é que eu não quero saber de você, né? Dessa coisa. Eu vejo, pensando só no movimento trans e travesti, e pensando da minha perspectiva, né? Que eu sei que tem muitas outras, essa separação que se faz entre pistão e entre as outras manas, inclusive as que ainda querem se chamar de mulher trans, e a gente vai falar disso já já. Mas existe um problema, porque é isso, é o lugar social para onde as travestis foram empurradas ao longo da história. A gente sabe que teve um contexto histórico de produção, né, da construção do pistão, que era assim falta de acesso, era assim perseguição, uma série de coisas, mas que foi construído um ecossistema ali. Foi construído um jeito de produzir vida, que aí depois quiseram limpar isso também. E eu acho que a gente não tem que apagar essa história. Só que aí é aquela coisa que antigamente tinha, né? De que uma pessoa que chegava ali, que era expulsa de casa e tudo, e chegava ali, era o viado de calcinha. E muitas manas até hoje ainda tem esse lugar onde o começo da transição de algumas travestis não é aceito ainda, né? Você tem que fazer alguma coisa aí, colocar um peito, colocar uma bunda, qualquer coisa. E dependendo do grupo, isso se torna mais rígido. Algumas estão entendendo que o tempo mudou, o contexto mudou. Só que qual que é a minha preocupação nisso? A minha preocupação nisso é, de um lado, acharem que você tem que fazer todos os procedimentos para poder ser travesti, e do outro lado, acharem que você tem que abandonar todos os quesitos de trabalho sexual, de erótico, do corpo, do que é ser uma travesti, para poder ser uma pessoa trans de verdade. E aí fica esse conflito que não dialoga, perde muita história, perde muita ideia. E aí tudo bem, né? As pessoas têm etapas de transição. O que eu era no passado, perto do que eu sou hoje, é bem diferente. Não me faz menos travesti. Não tem um jeito certo de ser, né, travesti? Não tem. E aí você tava falando, porque eu não sou uma mulher. Conta isso aí pra gente. Eu concordo com você, porque eu também não sou, não, e não quero ser. Mas as pessoas entram em choque, né? Quando falam assim, você é travesti, você não é uma mulher? Isso é o quê? Eu falei uns minutos atrás aqui nesse episódio que eu começo a me identificar como não mulher a partir do momento que eu começo a sair dessas relações cisnormativas. Porque eu sinto que eu só me colocava nesse lugar porque um homem me validava. Aí a partir do momento que não tem mais esse homem cis para dizer o que eu sou, aí quando eu vou olhar para dentro de mim e de tudo que eu passei na vida, eu me pergunto, mas será mesmo que eu sou uma mulher? E aí essa reflexão vem né? Eu não acho que eu sou mulher, nunca me senti uma, justamente porque eu não preciso mais de relacionamentos que eu chamo de heteronormativos, né? Para me colocar num lugar, para dizer, olha, veste isso, fala assim, tem esse cabelo, que agora as pessoas vão te confundir na rua. Porque eu falo, né? Eu falei mais cedo nesse episódio, porque eu sou uma soma de todos os homens que eu já dormi, eu sou uma soma de tudo que eu já fiz, de todas as pessoas que eu me relacionei. Então isso não me faz mulher. E eu não quero que a travesti, que eu, sobretudo travesti, seja colocada como uma subcategoria de mulher. Porque a partir do momento que a gente é colocada
como subcategoria de mulher, o que as pessoas vão esperar da gente é uma imagem cada vez mais limpinha, mais higienizada. E a travesti da rua, meu bem, não é assim. Né? Eu sei porque eu vim de lá. As travestis da rua estão anarquizando com o gênero o tempo inteiro. Se tratam no masculino, se tratam no feminino, se xoxam o tempo inteiro. E isso não é porque elas não sabem a possibilidade de não serem mulheres ou porque são burras. Né? Porque a partir do momento que eu falo, mas porque elas estão na rua, elas não sabem. Não, a gente sabe muito bem. A gente não é burra, a gente é inteligente. Né? A gente só recusa ir para esse lado da limpeza. Porque essa limpeza é para caber numa novela da Globo, é para caber numa peça, é para caber numa entrevista, né? Porque as pessoas querem de bandeja, né? Que é ela, dela, é ela, pronto, acabou. As pessoas não querem nada, a cisgeneridade não quer nada além disso. Não querem saber mais, eles não querem que cause confusão na cabeça deles. Então é ela, dela, para ela, e é mulher e pronto, e acabou. Agora, quando vem essas figuras da rua e anarquizam com gênero e que fazem essas modificação corporal e que chegam uma travesti uma vez na rua lindíssima, que eu só fui perceber que ela era travesti porque ela estava no ponto de travesti, mas todos os procedimentos estéticos que ela fez foi para se parecer o próximo possível de uma mulher cis. Ela olha pra gente e fala, eu não sou mulher. Aqui na rua eu sou Rafaela, mas em casa eu sou o Júnior, tem que respeitar a barroca. E aí eu achei isso de uma poesia tão bonita, porque uma pessoa se fez todos os procedimentos para ficar mais parecida com uma mulher cis possível, chega na rua e dá debocha das pessoas que chamam ela de mulher. Isso pra mim é um exemplo assim, de anarquização de gênero. E eu quero ser assim, igual ela. Eu penso muito nisso, assim, né? De que quando eu vou transicionando, eu transiciono primeiro nesse lugar. Não que seja uma escala, não acho que é, não. Mas eu me identifico como uma pessoa não binária por um bom tempo. E aí tem uma amiga, uma travesti, que é a Angie Barbosa, lá do Rio de Janeiro, jovem também. Jovem também não, que tem umas 40. Ela tem bem menos que eu. E ela fala assim que a travestilidade foi o jeito lúdico que ela encontrou de viver a não-binaridade. E eu acho que é sobre isso. Ser travesti não é a gente numa régua se aproximar de uma mulher. Porque não é o que a gente quer, quer dizer, eu não quero também, você também não quer. E a mesma coisa para pessoas transmasculinas que estão falando muita coisa por aí, que estão escrevendo, que estão produzindo, que tem todo um material denso. E as pessoas ainda insistem em dizer que os homens trans e pessoas transmasculinas querem ocupar o lugar de homem. E eles não estão pedindo. Tem alguns que estão, assim como tem as travestis que estão querendo lugar de mulher, sempre vai ter. Mas não é esse o debate que está acontecendo no núcleo mesmo ali da discussão. Eles estão buscando um outro jeito de viver a masculinidade e que é muito diferente, pelo menos. Não acho que é sorte minha, acho que é a vida mesmo, porque eu tenho muitas pessoas transmasculinas ao meu redor e nenhuma dessas pessoas ficam buscando o título de homem. Sim. Mas vivem masculinidades de outras formas, masculinidade sem homens, como vai dizer Mara Viveiro Vigoya, que é essa forma da gente existir de outro jeito. E a travestilidade também não tem um destino, né, de como que vou ser uma travesti de verdade. Eu acho que tem um jeito de não ser mulher. Na verdade, tem vários jeitos. Jeito de não ser mulher. De não ser mulher. E aí, nessa trajetória, né, de como que a gente vai viver a nossa travestilidade, eu acho que a primeira coisa que também para mim fez diferença foi eu entender que eu não sou mulher e que não é esse o meu objetivo. E qual que é o meu objetivo? Não tenho objetivos. As pessoas esperam que a gente tenha uma finalidade do que a gente fala, né? E eu não tenho. Se um dia eu colocar silicone, eu não vou colocar porque eu quero parecer uma mulher. Primeiro, eu quero experimentar o corpo. E segundo, isso eu tenho convicção desde o começo, eu quero sim. Isso eu quero mesmo. Eu quero me distanciar dos signos masculinos. Isso eu tenho certeza que eu quero fazer. Eu quero me distanciar de alguns signos masculinos e eu quero experimentar esse lugar. Entendendo como que nessa condição de vida a gente vai saindo dessa norma. E eu acho interessante essa conversa porque a gente começou falando de desejo. E pensar que tudo que a gente está falando aqui de mudar corpo, mudar jeito de falar, mudar postura, mudar lugar de vida, né? Sair do pistão e ir pro higienizado, sair de um lugar e ir pro outro, a gente ainda está falando sobre o desejo de ser gente. Que no Ocidente, esse desejo de ser gente é um desejo muito guiado ainda pelo desejo de ser aceita por alguém. E a gente aprende que ser aceita de verdade é ser aceita num lugar afetivo sexual.
Então, para eu atingir o meu objetivo, que é ser gente, que é aceita, desejada e amada, eu tenho que ser igual a norma pede. E a norma não tem assim, flexibilidade, tantas. A norma quer que você seja uma mulher, para ser desejada pelo homem cis. E o padrão. Porque se um homem gordo te deseja, é porque você não tá tão bonita. O homem negro te deseja, não atinge. Agora, o loirão, o magrão, o malhadão, com a sua BMW, Jesus, que a gente chama, ou as Marias Madalenas. Se essas pessoas que estão desfrutando de um privilégio desejam a gente, na fantasia colonialista, a gente acredita que ali me tornei gente. Venceu na vida. Ali a gente venceu. Isso eu acho triste, porque a gente cria, quando a gente se dá conta, né? A gente cria toda uma narrativa, e uma narrativa complexa de se modificar para caber no desejo da outra pessoa. Sim. E tem dois lados também, né? Não só dessa travesti também que eu fui, que se espera um homem padrão, cis hétero, que me deseje, né, na minha vida pessoal, fora do trabalho sexual, mas dentro do trabalho sexual, os meus clientes, por exemplo, quase 100% todos brancos, assim. E os homens negros, sendo clientes, também nunca se interessaram por mim, né? Muito menos na minha vida privada, assim, né? Homens negros não tinham de chegar e se interessar. E muitas vezes também por vergonha também, sabe? Uns chegaram a falar, mas o que os meus amigos vão pensar, não sei o quê. E eu sinto que os homens brancos eram mais seguros de segurar na minha mão e dizer vamos, mas dentro dessas todas as condições que eu já havia falado anteriormente. Mas no trabalho sexual específico, 100% homens brancos, e os homens negros mesmo, eles iam atrás das travestis, né? Minhas amigas, as brancas, as loiras, né? As Virgínias da vida, a versão travesti, sabe? E aí isso pra mim eu ficava, nossa, mas por que esse cara... E eu chegava a duvidar, né? Porque quando eu não tinha muita noção do mundo, né? Pela idade e tudo mais, eu achava que os homens negros não me achavam bonita. E talvez fosse isso mesmo. Não era bonita o suficiente para eles, né? Mas que os caras brancos, sobretudo gringo ou sulista, adoravam essa travesti que tem mais essa pegada indígena, negra e tudo mais. As pretas retintas também sempre arrasavam com os brancos. As pretas retintas travas só era brancos clientes, sabe? Aí os bofs já vão procurar esses outros corpos, são mais padronizados, mesmo dentro de uma travestilidade. Sim, porque é isso, né? Na sociedade, esse homem branco, em geral, vai procurar seus pares brancos para constituir uma família, para poder formar o seu lugarzinho ali de validação. O homem negro vai procurar a branca no mundo social, mas é preterido. E aí o poder que eles têm no pistão, no trabalho sexual, no site ali para procurar o que eles querem é dado pelo dinheiro que eles têm. E ali eles podem ser tudo o que eles queriam ser no mundo lá fora, né? E aí eles vão procurando realizar esse desejo, essas fantasias, as objetificações, né, para construir desejo. E aí eu fico só pensando como que nessa nossa história de vida a gente gasta tempo demais modificando a nossa existência para caber numa coisa que não foi feita pra gente. Mas leva tempo até a gente entender isso. Eu lembro, por muitos anos da minha vida, eu queria casar com uma mulher branca. Se você me perguntar quem disse que eu tinha que casar com uma mulher branca com essas palavras, nunca me disseram. Mas eu sempre entendia que lugar que cada corpo era posicionado, que lugar que cada pessoinha era posicionada, e eu entendia que o lugar é uma questão de aprendizado silencioso. Cada pessoa, que a pessoa branca tinha mais valor. E aí eu lembro que nem hoje, né? Na época da 6ª série, mais ou menos, ali no Campesina, aqui em Osasco, eu estudava lá e uma jovem chamada Charliene, que era uma mulher negra, uma moça negra, ela foi lá no intervalo da aula, comprou a pipoca pra mim, lá no carrinho lá de fora, e chegou na sala e mandou entregar pra mim. Falou, a Charliene pediu pra te entregar. Eu não aceitei.
E hoje eu acho a Charliane uma pessoa muito bonita. Eu nunca mais a vi, né? Mas a memória que eu tenho. Por que que eu não aceitei? Porque eu tava de olho em quem? Na Maiara. E quem era a Maiara? Era a pessoa mais branca da sala. E aí, se eu fosse me perguntar, eu me pergunto isso há muito tempo, né? Porque eu até produzo muito trabalho para pensar essa subjetivação. Essa pessoa branca é uma pessoa branca básica, que a única coisa que ela tem é uma promessa. Ela promete que vai fazer eu valer a pena. Ela vai fazer a minha vida ser digna de uma vida de uma pessoa que foi escolhida pela branquitude. Essa Maiara nunca me escolheu, obviamente, né? E nenhuma outra branca que eu conheci dali pra frente, exceto a pessoa com quem eu casei. E eu lembro de que quando a gente já estava casada já, pessoas da minha família falavam assim, Andrade, mas é muita areia pro seu caminhão. E hoje eu olho pra mim, pra quem eu sou, e falo, gente, não consegue carregar essa areia aqui não. Mas as pessoas achavam que só porque ela era branca, era muita areia pro meu caminhão. E só ser branca é o suficiente, né? Não tem nada além disso, né? Nada. Você pode ser uma estátua. Mas se você for de mármore branco, é o seu troféuzinho. Ganhou. Ganhou. E aí a pessoa negra entra ou nesse lugar da fantasia sigilosa, ou nesse lugar da grande amizade. A gente faz um deslocamento muito rápido. Da pessoa negra, da travesti, da pessoa trans, da pessoa não binária, né? A gente olha para uma pessoa transmasculina, para uma pessoa não binária, para uma travesti, para uma pessoa trans de modo geral, e na hora já olha para essa pessoa e já classifica no nosso pensamento amizade. E aí entram outros debates que eu vou te perguntar já já sobre essas coisas, que é também isso, que amizade e que afetos sexuais que a gente separa tão separado. Como que Isabela hoje vê relacionamento? O que essa palavra fala para Isabela? É uma palavra ampla e tendenciosa no nosso sistema. Mas Isabela pensa o que quando fala essa palavra? Hoje em dia, quando eu penso em relacionamento, as pessoas que vêm na minha cabeça, vem a minha mãe, vem na minha cabeça agora, vem a Mara, vem a Júlia, vem a Donatella, vem o Ederlan, vem você, vem o Thales, vem tantas outras pessoas, vem a minha avó já falecida, pessoas que eu tenho uma troca muito bonita do estar, né? Da presença. E isso para mim me consagra assim com essas pessoas, com uma relação, né? Uma relação bonita, uma relação que é uma construção, né? Eu falo que a tia da minha amiga, da Júlia, a Iris, também é uma relação minha, que eu chamo ela de tia, e ela me chama de minha afilhada. E a gente construiu uma relação de como se ela fosse a minha tia mesmo, de sangue. E isso para mim é a prova viva de que a gente não precisa ter só tias de sangue, né, para amar. E relação para mim tá muito nesse lugar hoje em dia, de eu me colocar, né, à disposição de uma pessoa e fazer coisas com essa pessoa. Seja tomar um café, seja levar essa pessoa numa consulta, seja falar coisas canceláveis. Falar coisas canceláveis. E de me sentar no sofá e ficar à vontade, como eu tô aqui agora na sua casa, conversando com você. Então eu gosto de olhar a relação por esses lados. Mas a partir do momento que eu tirei da minha cabeça que uma relação romântica era essa relação de que eu ia ter um homem, que esse homem ia me suprir todas as minhas necessidades, né? Na qual eu ia me afastar dos meus amigos, das pessoas que eu amo por causa de uma pessoa, ficar numa redoma de vida porque agora estou salvo. E aí é aquilo que a gente conversou, né? E quando esse espelho quebra, que essa pessoa a gente substitui por outro nessa busca incessante do que é amor, né? E aí quando eu entro dessa relação que me salva, que eu falo do pistão, eu acho que essa relação para mim é uma das relações, né, que tem uma prova ali consolidada de que é amor, de que é afeto, né? Quando eu estava partilhando com as meninas, algumas delas cheguei a me relacionar, teve ali uma coisa breve, mais romântico, afetivo, sexual. Mas o que eu tiro de tudo isso
é o afeto, é essa afetividade que me conectava, de querer voltar lá, mesmo com os caras dando ovada, Na mesmo feira, né? tirando com a gente o tempo inteiro. E aí, o que faz eu querer voltar pro cristão são aquelas relações, né? E aí, o que faz voltar pra minha casa é a minha mãe. O que me faz voltar para outros lugares são aquelas pessoas que eu vejo nelas, que elas têm um sentimento por mim. E logo também tenho por elas. Sim. E essa coisa de tirar o homem cis, né, do nosso caminho, o homem cis hétero como referencial, é muito importante. Eu falo isso hoje sem muita preocupação, tá? Eu acho muito degradante para nossa saúde, para nossa vida, para nossa existência, que a gente modifique toda a nossa vida por causa de homem hétero. Por causa de um Homem abacaxi. cis. Um abacaxi pra descascar. Entendeu? Eu acho assim, de uma degradação tão grande a gente mudar isso por causa de um homem cis que não vai fazer nada além de ser um abacaxi. Um abacaxi. Mas é um processo, né? A gente sair desse lugar, né? Não é fácil a gente se reconhecer como uma pessoa que eu olho pra mim, mesmo sendo prostituta, mesmo sendo a musa do pistão, mesmo sendo travesti, mesmo sendo marajoara, olhar pra toda a minha vida, olhar pra tudo que eu vivi e se olhar no espelho e dizer, eu tenho valor. Porque as pessoas acham que as prostitutas não são putas porque elas perderam o valor delas, porque elas já não têm nada mais para oferecer. Né? Igual aquela música da Marília Mendonça, Troca de Calçado, uma música terrível, né? Que fala um pouquinho da trabalhadora sexual, que dá a entender que um homem não quis ela, por isso que ela foi virar trabalhadora sexual. Não é nada disso, sabe? Então, a narrativa que as pessoas têm hoje de trabalhadoras sexuais e prostitutas é essa figura perdeu tudo, essa pessoa não tem mais nada, ela foi pra rua. Mas a partir do momento que a gente se olha no espelho e fala, nossa, eu tenho meu valor, nada te atinge. Você... E não é pouca coisa, E não é viu? pouca coisa. E a gente se olha e fala, eu não vou ficar com qualquer lixo, eu não vou me relacionar com qualquer pessoa, porque mesmo eu sendo prostituta, marajoara, sendo travesti, eu me olho no espelho e falo, uau, que travecona é essa, senhor? E acho bom que fale isso mesmo, viu? Que bicha é essa maravilhosa que eu sou capaz de ressignificar a vida das pessoas que estão do meu lado. Eu sei que eu não sou capaz de mudar o mundo, porque eu sou uma formiguinha desse mundo, mas eu sei que eu faço a diferença no lado daquelas pessoas que eu tenho intimidade, aquelas pessoas que eu troco para além de redes sociais, para que eu saio de cara lavada, para que eu acordo com o cabelo desgrenhado, né? Eu sei que eu faço a diferença nessas pessoas, porque essas pessoas fazem questão de estar no meu lado. E isso, para mim, por muitos anos, eu demorei a acreditar que alguém poderia me amar. Sendo qualquer pessoa. Sendo minha mãe, sendo amigos, sendo namorado, sendo parceiro. Eu demorei a entender que eu era querida. E hoje eu entendo isso. Mesmo a partir de tudo que eu já vivi, eu consigo ter um lugar na vida das pessoas. E isso, para mim, é tudo. E agora, falando nessa mesma coisa, assim, de desejar, de mudar o nosso circuito de desejo, de como que a gente olha para as coisas, né? Você tava falando de amizade, de relacionamento, porque as pessoas escutam relacionamento e aí é tudo isso. Relacionamento, já pensa aquela coisa que eu estava conversando. Quantos relacionamentos você tem? A pessoa fala 3, 7, 8. E é só com quem ela transa. Eu falo, nossa, mas você não conhece mais ninguém na sua vida. Seus relacionamentos são só esses. A pessoa de onde você trabalha, sua família, suas amizades, nada disso é relacionamento, né? E aí comigo foi acontecendo algumas coisas, e desde quando eu começo a me hormonizar, acontece o que acontece com muitas manas e também com outras pessoas trans, que no meu caso a libido foi deslocada. Muita gente fala que perde a libido. Eu não perdi não, porque pra escrever, pra trabalhar, pra fazer as coisas que eu faço, você tem que ter libido. Tem que ter tesão, tem que ter né? muito tesão pra conseguir dar conta. Então, assim, a minha libido foi deslocada desse lugar do encontro afetivo sexual para várias outras áreas da vida, né? E aí, quando isso acontece, quando eu mudo o meu desejo sexual, eu começo a ver relacionamentos de outro jeito
ainda mais radicais do que eu já via antes, que é, eu quero conhecer uma pessoa, mas eu não quero conhecer essa pessoa pra transar com essa pessoa. Se transar, tá valendo. Não é uma coisa que assim, não pode transar. Mas eu quero conhecer essa pessoa pra conhecer essa pessoa. Não quero criar um percurso, não quero colocar um GPS que é sair daqui e chegar ali. Ali aonde? Na cama? Não, eu quero sair daqui e não sei aonde eu vou chegar. Eu quero ter aquela conexão com aquela pessoa num lugar que seja do possível. Aquilo que pode acontecer. Então, tirar o sexo desse lugar, até mesmo das relações, curiosamente falando, afetivos sexuais, tirar o sexo do centro, foi uma das coisas que me ajudou muito a reelaborar e recalcular como que eu me vinculo com as pessoas. E aí tem um documentário, filme/documentário, que tá, acho que no MOB, que chama Kokomo City, Noite Sexual em Nova York, que é um filme só das mulheres trans, que lá eles não usam o termo travesti, mas que a gente chamaria de travesti, que só das travestis negras lá em Nova York. E aí tem várias, mostra a vida de várias delas ali, e uma delas fala a seguinte coisa, fala assim, olha, na minha vida eu sempre aprendi a associar sexo com trabalho. Pra mim trabalho é sexo, então não quero transar com ninguém que não me pague por isso. Se eu transar com alguém, tem que ser com alguém que vai me pagar para ter essa vida. Você percebe alguma coisa parecida na sua vida, onde o sexo ele saiu de um lugar e foi pro outro, ele foi reposicionado? Na minha teve mais esse lugar da libido e tudo, mas na sua vida você sente isso também? Na minha vida, eu sinto que quando eu era mais jovem, assim, os meus 15 anos, como eu sentia que eu não era a opção de ninguém, como eu me via, me olhava no espelho, eu via aquele corpo que desajeitado, aquele corpo que servia de risada, de chacota para as pessoas, e que nunca ninguém, nenhum rapaz, nenhuma menina ia olhar para mim e falar, nossa, estou interessado em você. E aí eu transicionei. E aí, nos meus 19 anos, eu transicionei e com o uso dos hormônios, eu senti que a minha libido foi para outros lugares, né, sabe? A minha libido a minha vontade foi para a vontade de me maquiar. Foi para a vontade de começar a estilizar as minhas roupas. Porque como eu não tinha grana para comprar roupa feminina, o que eu fazia? Eu recortava as minhas roupas, eu fazia a personalização com strass e tudo mais, para tentar buscar a minha personalidade, né? E isso foi um treinamento, me maquiar, fazer chapinha no cabelo, botar trança, saber colar peruca na cabeça, e tantas outras situações que foram me colocando para a vida. Então não tinha mais essa necessidade de ser aceita pelo menino, porque cada vez mais a minha padronização não deu certo, né? Foi falha, e aí eu comecei a experimentar outros modelos, fazia minhas fotos ainda escondido, né, fotos que algumas estão no meu drive, mas nunca foram publicadas, daquelas montação bem mequetrefe, aquele início bem CDzinha, sabe? E isso pra mim, eu passava o dia todo, passava assim, umas 4 horas, quando era mais 11, meia-noite, já era meia-noite, sabe? O tempo passava rápido, quando eu estava ali no espelho, me imaginando, como vai ser meu nome? Como vai ser meu nome feminino? Será que um dia eu vou ficar bonita assim? E pegar o cabelo, jogar o cabelo. E eu comecei a pensar na minha identidade, né? O meu libido foi pra minha identidade. Foi pra me constituir como travesti. Que eu falo que ser travesti é um projeto de vida, não é algo assim que você acorda, agora eu sou trans. Não, é algo que a gente vai construindo, sobretudo a gente que é travesti, que não é milionária, né? Que não tem condições de fazer todas as cirurgias num dia, voltar de buceta, Então, tudo nosso é uma construção. A gente vai sofrendo as dores, né, e as delícias de ser quem a gente é. Vai sofrendo a transfobia ali, vai sendo motivo de risada, vai melhorando aqui, vai. E aí as pessoas falam, nossa, hoje você é bonita, como você não se acha mulher? Pra mim você é mulher. Mas vai ver as minhas fotos lá no passado, que hoje até postei no meu Instagram, de quem eu fui lá no pistão, com a mão na cintura. Eu olho pra essa pessoa e falo, nossa, essa pessoa tá muito orgulhosa de quem eu fui hoje, sabe? De quem eu sou, de quem eu me tornei agora. E isso é mais um
uma prova, né, de que a gente pode deslocar a nossa libido para outros lugares, essa ansiedade, essa loucura de hormônios e tudo mais. E isso, a minha libido foi toda para me constituir esse projeto, esse sonho da minha vida que é ser travesti, e eu consegui. Graças a Deus. Você se sente uma pessoa realizada hoje? Me sinto. Eu falei pra você mais cedo que eu nunca imaginei que os meus irmãos, por exemplo, falariam de mim por aí, sabe? Sem que eu cobrasse, sem que eu dissesse, é importante vocês falarem de mim, sem que eu ligasse a todo momento e suplicassem me aceitem. Eu nunca fiz isso, né, com ninguém. E hoje soa de forma natural, né? Meus irmãos falarem de mim, eu sou madrinha de uma das filhas do meu irmão. E sou muito querida pelos meus sobrinhos também. E isso pra mim é um presente, assim. Saber que eu não precisei berrar e suplicar e dizer, por favor, me aceitem. E saber que isso foi de uma forma natural, né? E esse aceitar não é aceitar, eu te aceito travesti, né? Não, eu te aceito Isabela, porque você é importante para mim, porque você é da minha família, porque convivemos, tivemos a nossa história antes de você ser quem você é hoje, né? Não é que você é importante a partir do momento que você é travesti, é uma obrigação nossa te aceitar como família. Não, não é. Não é. E eles sabem disso, a minha família sabe disso. Mas sempre que a gente viveu, a gente teve uma história, né, no Marajó, em Cachoeira, a gente passou por coisas juntos ali de mão dadas, passando firme e forte por coisas que a gente sabe e que eu acho que eles olham e falam assim, nossa, a gente não pode, é uma das minhas, é uma das nossas mesmo. Não porque eles são travesti igual eu, não porque eu sou homem igual eles, mas porque a vivência nos aproxima. Sim. E aí tem uma figura nessa história toda que sempre aparece, né? Que é a mamãezinha. Que família é sempre uma coisa complexa para muitas pessoas trans, para muitas travestis. Sim. Mas você sempre fala com muito carinho da sua mãe. Você conta muito bem, assim, da sua mãe. E espero que você esteja ouvindo esse podcast, sogrinha. E aí, você fala muito, assim, da sua mãe nesse lugar que eu sempre me emociono, eu acho isso bonito. Sim. Conta um pouco pra gente, assim, de quem que é a sua mãe pra você e qual a importância dela, porque acho que isso também pode ser bom para outras mães que nos escutam, para outras pessoas que também têm ainda algum tipo de proximidade com a família, que queiram investigar esse vínculo. Sim. Eu sempre acho muito lindo quando você fala da sua mãe. A minha relação com a minha mãe nem sempre foram flores. Eu gosto de falar isso, porque a minha mãe, quando a minha mãe era professora da cidade na qual eu nasci, Cachoeira do Arari, e eu ficava muito triste com a minha mãe e ficava indignada o porquê a minha mãe nunca deixava eu participar das atividades. Se fosse teatro, se fosse para viajar, se fosse para fazer alguma coisa que iria me expor, a minha mãe nunca deixava, e era meu sonho fazer teatro. E aí eu ficava perguntando por quê, sabe? Minha mãe não gosta de mim, porque minha mãe nunca deixa eu fazer as coisas, nunca deixa eu fazer um teatro para as pessoas assistirem. E no meu aniversário de 2021, na pandemia, a minha mãe falou na frente dos meus amigos, uma dessa amiga que estava lá já é falecida, faleceu recente, e ela me pediu desculpa. Ela falou que se um dia eu duvidei que ela não tivesse orgulho de mim, que não era para eu ter dúvidas, porque naquele momento ela me tirava desses lugares porque ela tinha medo dos comentários das pessoas. Olha, o filho da professora Nete ali se requebrando, fazendo isso. Então, o que ela queria fazer era me poupar desses comentários, me colocando dentro de uma redoma que obviamente me machucou, né? Então me machucou muito. E aí ela me pediu desculpa, e aí a gente começou a conversar a partir disso, sabe? E aí depois que eu virei travesti, acho que a minha mãe pensou, poxa, a infância toda dessa criança ela não teve de maneira de dançar, de fazer teatro, porque ela tirou isso de mim. E o que eu acho que minha mãe pensou, é hora de reverter isso agora, porque agora ela travesti, ela vai poder ser tudo que ela quiser ser e eu vou apoiar. E aí a minha mãe, depois que eu virei travesti, a minha mãe lutou por mim assim, com garras e unhas e dentes, como se fosse uma onça mesmo da Amazônia, Marajoara, em formato de mulher,
pra me proteger de quem ousasse falar mal. E mesmo travesti, e depois puta, aí minha mãe respira fundo, é puta, agora vou defender. Entendeu? É travesti, tá bom, é puta, estarei com você em todos os momentos. E hoje a minha mãe fala que qualquer lugar que ela chega, ela fala de mim, ela vem agora pro lançamento do meu livro. E a minha relação com a minha mãe, eu sinto que eu não gosto de dizer, sempre foram flores, não. Mas minha mãe procurou saber, ela foi em grupo de mães que tem filha travesti trans. Minha mãe procurou a ler, procurou a estudar, procurou saber pra ela ter uma boa relação comigo. Porque ela entende que no final do dia não é ela que vai apanhar, não é ela que vai levar a ovada, sou eu. Então as mães, a minha mãe pra mim é um porto seguro. E todas as vezes que eu tentava achar que minha mãe era culpada de ter me tirado do teatro, de não deixar eu fazer as coisas, eu olho pelo lado dela, porque é uma mãe que teve que lidar com tudo sozinha. Então nas nossas relações eu cedi um pouco aqui, minha mãe cedeu um pouco aqui, às vezes eu não cedi, às vezes ela não cedeu, mas eu acho injusto colocar a minha mãe como a culpada das minhas dores, quando é uma mãe solteira que teve que criar 4 filhos sozinho na Ilha do Marajó, né, numa realidade muito difícil, e se fazer presente, não como pai e mãe, como mãe e mãe, como mãe e mãe que ela foi e que ela é. E é uma pessoa que eu tenho um orgulho dela, que ela me traz uma alegria, assim, e que a gente somos amigas, assim, hoje em dia, e sempre fomos. Mas nesse momento na qual ela não deixava, que ela me excluía dos lugares, hoje eu entendo, porque ela já sabia que eu era uma criança afeminada, que eu era uma criança viada, antes mesmo de eu me perceber. Porque eu falo, por que os meninos estão rindo de mim? Eu não sei porque, eu não sabia, mas ela sabia. Ela sabia dos olhares dos homens adultos pra mim, né? Aqueles olhares dos homens, e ela não deixava eu dormir na casa de ninguém. De tio, de tia que tivesse marido, ela nunca deixou. E sempre foi uma mulher que falou sobre a educação sexual pra mim. Olha, se qualquer homem da tua família, da nossa família, e ela saia pra faculdade, ela dizia, se qualquer homem pegar aqui no bumbum, no peru, me fala. Pode ser pra gente apanhar ou levar esculhambação. A gente não mente. E eu aprendi a não mentir por causa da minha mãe. E ser uma pessoa correta por causa da minha mãe. Se eu devia 10 centavos, 50 centavos para alguém, dava um jeito de buscar, de levar, né? Então sempre, todo lugar que eu vou no Marajó, qualquer lugar que eu abro conta. Eu digo, abre aqui, no final tu paga. Porque já sabe que eu sou da família Miranda, que a gente é conhecido assim. Porque o meu avô era muito correto, assim. Então as pessoas têm essa lembrança da imagem que o meu avô tinha, né? Se deve 5 centavos, vai lá deixar os 5 centavos. Então, graças a Deus, herdar esse legado do meu avô, né? Que a gente cresce ouvindo, né? Sobre ser correto e tudo mais. Isso pra mim também é motivo de orgulho, né? Aí meu avô já entra na história, né? E que pouco se fala dele, porque ele morreu quando eu tinha 10 anos, mas também é uma figura que me ajuda a me constituir como travesti também. Sua avó também, né? Minha avó, Dona Didi, que vai ser a protagonista do meu novo livro, A Nete, o Peixinho Bambo, né? Que vai sair pela Companhia das Letrinhas, agora falando aqui em público pela primeira vez aqui no seu podcast. Honra. Tá saindo aí esse livro com saberes da Amazônia, um livro cheio de ancestralidade. É um livro que fala de avó, que fala de vida, que fala de natureza, que fala de amizade. E quando eu penso em peixe, quando eu penso em água, quando eu penso em árvore, é a imagem da minha matriarca, referência, que é a minha avó, Dona Didi. Dona Iraí. E você tá na casa de uma pessoa que ama peixes, que trabalhou com peixes durante os 10 anos, fez um mestrado estudando cérebro de peixe. Ou seja, peixe é uma imagem assim, que eu acho um dos animais mais lindos. Tem jacaré, cobra e besouro, mas peixe assim é tão multifacetado, né? E os besouros também estão brilhando por aí por São Paulo. Né? E a gente tem que saber encontrá-los. Identificar esses besouros, né? Sim. E essa relação pra você com a mãe já é um pouco diferente da minha, né? A minha relação com minha mãe foi um contrário da sua.
porque até antes, minha mãe era a pessoa... Eu era a pessoa com quem mais a minha mãe conversava. A gente sempre conversava e era conversas profundas mesmo. Não era só aquele tipo de conversa do tipo... Ah, você vai lavar roupa, você vai fazer isso. Que minha mãe, ela foi essa pessoa que foi educada para ser uma dona de casa. Abdicou de toda a sua vida, de tudo que ela podia fazer para viver a casa. O casamento que não rolou, que não deu certo, mas criar 6 crianças. Como aquela mãe coruja, aquela mãe leoa que defende, aquela mãe onça mesmo que defende. E a gente se dava muito bem, tanto que no dia que eu casei e assim, ia sair de casa, eu lembro que a gente estava na mesa, isso em 2013, a gente estava na mesa conversando e ela falou assim, e agora, viu, com quem que eu vou ficar conversando? Com quem que eu vou conversar? Você vai casar? Eu falei assim, eu vou casar, mas eu não vou morrer. Mal sabia. Não vou morrer, eu vou continuar aqui. Pra você, eu vou continuar conversando. Você vai me visitar, eu venho te visitar. E aí o tempo foi passando, passaram-se muitos anos. E quando foi há uns 2 anos e meio, quase 3, eu fui na casa dela. Eu já me identificava como uma pessoa não binária. E eu falei assim, eu até então ela me chamava sempre no masculino. Aí teve um dia que eu cheguei na casa dela e ela me pediu alguns favores. Eu falei assim, olha, antes de fazer isso aí que você tá pedindo, que era pra ver pra comprar celular, ver marca que ela queria comprar pra ela e tudo. Eu falei, olha, antes de fazer isso aí que você tá pedindo, vamos estabelecer uma coisa muito importante a partir de hoje. A partir de hoje, não quero mais que você me chame de ele. Pode me chamar nos pronomes neutros e tudo, mas se você achar que é muita coisa para agora, me chama de ela. Pode me chamar de ela, você se chama de ela, você tem filhas, você tem tias, mãe, pode me chamar. E aí naquela hora o clima da casa parece que já mudou, já saiu daquele dia ensolarado para um dia de nuvens escuras, trovão, chuva, e ela... Não vai adiantar, vocês não vão empurrar para goela abaixo as coisas para mim de novo. Eu sei o que eu tive, eu sei quem que saiu da minha barriga, eu sei que eu tive um filho e você sempre vai ser o meu filho. Eu não vou chamar você de ela, coisa nenhuma, eu vou chamar de ele, etc. E na mesma calma que eu tô aqui falando com você nesse exato momento, eu falei assim pra ela, tudo bem, do jeitinho que você quiser. Só que se for assim, a gente nunca mais vai se ver. A gente nunca mais vai se falar. E dito e feito. Naquele dia, nunca mais a gente se falou, até hoje. E nem de Elo também, ela... Nem de Elo. Não me chama de nada, porque não se chama. A gente não se fala. Ela manda mensagem às vezes, só que eu tenho um apego, vamos chamar de apego para ficar mais fácil de entender, à minha trajetória. Eu honro muito a minha trajetória, eu honro muito a minha vida, meu corpo, e eu me dou o direito de usar isso no meu lugar. Então, se a minha mãe não aceita me chamar por aquilo que eu sou, ela não me aceita. E eu me recuso a estar num lugar onde a pessoa não me aceita. Ao longo de toda a vida, né, a gente fala dessas coisas de preterimento e tudo mais, por mais que eu me interessasse por qualquer pessoa, em qualquer contexto, na hora que essa pessoa virava para mim e me dizia, eu não quero mais estar com você, ou então eu não gosto de você, naquele momento a pessoa não precisava falar mais nada. Eu me retirava. Eu podia gostar o quanto fosse. E se a pessoa falasse por brincadeira, era um problema dela. Andreane, eu não quero mais estar com você. Eu saía e eu nunca mais voltava. E naquele dia, pra mim, minha mãe falou a mesma coisa. Ela disse que não ia me chamar, quer dizer o quê? Que ela não estava vendo a pessoa dali da frente. E era uma pessoa que gostava de conversar com você, muito. Que sentia muito orgulho de você e que você nunca teve essas questões que eu tive, por exemplo, né, de ser um menino afeminado, né, de sua mãe tentar já desconfiar que você ia ser LGBT e tentar te tirar, então você foi essa figura, né, o filho amado, o filho querido. Aí a partir do momento que se diz outra coisa, tudo que você representou por essa figura mãe foi por água abaixo. Minha família é uma família enorme, né? A gente veio da Bahia, eu nasci na Bahia. Boa parte da minha família veio para cá, da família materna. A família paterna também é gigante. Na época da igreja eu era uma pessoa muito popular na igreja. E a casa era sempre cheia. E mesmo depois que eu saio de casa, minha casa era sempre cheia. Na hora que eu faço essa escolha por mim, na hora que eu me escolho, na hora que eu abro aquela portinha do galpão e eu falo, o que tem lá fora? E eu não entro mais no galpão, nunca mais essas coisas aconteceram daquele jeito. Ninguém mais. Tem 2 pessoas de antigamente, de toda aquela multidão onde eu habitava, que ainda continuam amizade comigo. O Guilherme,
que era da igreja comigo, que também tocava na mesma orquestra que eu, e a minha irmã, Raquel, que frequenta a minha casa, que a gente tem contato que era antes. O restante, eu era o orgulho da minha família. Todo mundo tinha orgulho de mim. Hoje em dia, sei lá o que falou de mim. E quando você fala sobre essa relação com a família, sobretudo com a mãe, com o pai, né? E isso me faz lembrar dos relatos das minhas irmãs mesmo, do Pistão, né? Uhum. Porque as pessoas falam, as travestis são perigosas, são loucas, tudo mais. Mas eu nunca vi pessoas para se preocuparem tanto com a família quanto os travestis da rua. Uhum. Então, mesmo a mãe não respeitando o pronome, mesmo a mãe não respeitando o nome que ela escolheu, daí muitas vezes não usando a questão de filho de forma carinhosa, porque eu acho que se fosse forma carinhosa, elas aceitariam, mas de forma debochada, sabe? Pra te mostrar que tu não nunca vai ser outra coisa, a não ser a figura que ela inventou de você. E aí maltratam, expulsam de casa, dão uma pisa nessa pessoa, e essas figuras recorrem à prostituição, mas dentro do trabalho sexual, naquela noite fria, naquela esquina fria, o que vem na cabeça delas sempre é a família. Não, eu tô trabalhando, bicha, pra comprar a geladeira da Barroca. Tô trabalhando pra comprar o fogão. Não, vou rebocar a casa da minha mãe lá no Ceará. Não, vou mandar esse dinheiro pro meu pai, não sei o quê. E são pessoas que não têm orgulho dessa filha. São pessoas que escondem a todo momento até que tem uma filha trabalhadora sexual, travesti puta, trabalhando em São Paulo. Quando pergunto do fulano, cadê o fulano? Tá vendendo pamonha em São Paulo. Tá trabalhando não sei o quê. Ajudantes, colocam profissões masculinas ainda, falam o nome de batismo, não como de forma de carinho, mas de deboche, para aquelas pessoas daquela região não imaginarem que aquela é uma travesti. E aí elas continuam enviando dinheiro, continuam pagando curso por sobrinho, e mesmo sendo odiadas por essa família, né? E a primeira coisa, quando essas travestis vão, né, se vão em alguma forma, a família vai querer logo pegar a casinha que elas compraram, né? Vão dar um jeito de pegar, de rapar a conta delas, tudo mais. E isso pra mim é uma coisa muito marcante, assim, que eu vivi na rua, esses relatos, sabe? Sim, e eu acho isso forte, porque muita gente faz isso mesmo pela família. Na verdade, a gente acha que é pela família, a gente acha que é pela mãe e tudo, mas se a gente for pensar de um jeito mais profundo e sistemático, essas pessoas fazem isso porque elas querem existir para alguém. E a família é essa representação, né? A gente está falando o tempo todo sobre esse tal preterimento, porque a gente aprendeu também a desejar a família acima de tudo. Eu lembro que desde muito cedo eu falava isso, minha mãe mesma falava várias vezes pra mim assim, André, eu sei que você não acredita em família mais, e aí falava o que ela queria falar, porque eu sempre falei isso, falei assim, olha, eu não acredito em família, porque eu nunca vi uma família honrar as pessoas por elas serem quem elas são. A família te ama se você for igualzinho ela pede. Igualzinho a eles. Igualzinho também. a eles. Na hora que você diz, olha, aqui não, aí a família bate. Em nome do amor, a família te ama de noite, e no dia seguinte você fala, olha, sou travesti, sou transmasque. Em nome sou de pessoa Deus, não binária. ela te expulsa Em de nome casa. de Deus. E aí, só porque a pessoa não é mais uma pessoa cisgênera, só porque a Maria não é mais Maria, e não se vê como Maria, não serve para aquela casa que tanto amava, sabe? O João não é mais João. Não serve. E aí eu olho muito para isso, assim, de que vai da crença de cada pessoa, né? Na minha crença, eu vou morrer e vai acabar tudo. Eu espero, porque se não acabar, eu vou voltar com tanta raiva. Então, assim, vai acabar tudo. Mas já teve um momento, assim, na minha vida que eu quase morri mesmo. E não era pra eu estar aqui gravando devaneios filosóficos, nem era pra existir esse podcast. Era pra se chamar Gozos Filosóficos, o nosso episódio. Vai ter um, hein? E assim, eu quase morri mesmo, quase que eu não existi. E aí, quando eu volto, quando eu não morro de fato, eu paro e penso assim, eu não vou mais me colocar em todos os lugares por causa de um nome maior. Eu não quero mais que o meu referencial de desejo seja justamente aquele desejo que me exclui, que me faz sentir preterida. Eu quero construir desejo em lugares onde as pessoas também me desejam. Mas, principalmente,
onde elas consigam me desejar sendo quem elas são e eu sendo quem eu sou. E hoje em dia, por exemplo, você e eu também, a gente tá bem melhor do que éramos há 10 anos atrás, né? Hoje você é mais inteligente, você é mais você tá em outro patamar da sua vida, mas para a visão da sua família, a lembrança que eles têm de você é aquela versão daquela Andreone, né? Que ficou na cabeça deles, né? Do que eles querem ter de você. Que talvez nem era uma versão tão boa ainda, uma versão tão completa, né? Uma versão tão você, uma versão tão Andreone, né? Que eu já gostava de mim, assim, porque é isso que a gente tava falando hoje, né? Eu lembro do meu passado, quem eu era, a minha pessoa, eu gostava daquele Andreone, digamos. Mas eu não tenho a menor dúvida de que eu gosto mais de quem eu sou agora. De poder fazer as escolhas que eu faço agora, poder estar com as pessoas que eu estou agora, poder recusar as coisas. E conhecer outros galpões, né? Outros, falam assim, nossa, o mundo é grande mesmo, eu nunca vou conhecer tudo e tá tudo bem. Não vou conhecer tudo e não é isso que eu tô procurando. Mas eu quero conhecer bem as coisas que eu estiver, onde eu estiver, sabe? Sim. E acho que isso faz toda a diferença na vida, na nossa história. E hoje a conversa foi gostosa, não foi? Foi ótimo. Foi uma conversa incrível, adorei. A gente cozinhou juntas. Cozinhamos juntos, fizemos uma lasanha incrível, tomando um vinho chamado Mateus. Amo. Quem será esse aí? Ai, não sei. Pessoa. Meu irmão gêmeo? A sua alma gêmea. Minha alma gêmea. E acho que isso fala sobre esse lugar que a gente começou o episódio dizendo desse preterimento que tá bom, né? Ninguém me deseja. Mas quem que a gente tá desejando? Hoje eu desejo isso aqui que a gente tem agora. Eu desejo a relação que a gente tem, do jeitinho que ela é. É uma relação que eu amo, que eu adoro. A gente fala de um monte de coisa, a gente faz cada coisa. Deixa abaixo. Mas que é isso, né? A gente poder ser quem a gente é naquele momento que a gente está vivendo a coisa. E aí, quando a gente se coloca a pensar que existe uma vida para além desse galpão, a gente aprende também a construir novos desejos. E aí o poder que é dado para o sistema de preterir quem você é, a gente dá de ombro. Fala assim, nossa, eu não quero beijar você. Não vou beijar uma travesti. Eu falo, mas você já se perguntou se eu beijaria você? Ai, porque aquele ali, aquele transmástico. Mas você já perguntou se o transmástico está interessado beijaria em você? Você? Não quer nada com você. E aí quando a gente cria outros referenciais, outras maneiras de ser, esse lugar que é um lugar muito pequeno, mofado, sem luz, que é a própria branquitude, a gente olha para isso e fala, meu mundo não se resume a isso. Um ocó que olhou pra gente na rua e quer o nosso número. Não estou desesperada. Não estou interessada em você. Não quero. Eu sou travesti, eu não quero qualquer coisa. E aí eles pensam, nossa, esse corpo, essa figura... Me rejeitando. Aí eles que lidem com isso. Com eles pra lá, né? Lidando com as suas próprias frustrações. E não lidam bem, viu? Uma pessoa branca que chega em mim, que fala qualquer coisa que eu simplesmente digo não, a pessoa branca entra em parafuso, porque você, nesse lugar de travesti que construíram na cabeça dessas pessoas, acredita que a gente não tem direito a nada. E a gente fala, não quero isso daí, porque... É isso, só isso, né? O que é o suprassumo desse sistema, pra gente que descobre a vida no mundo, é pouca coisa, é pouco. Meu filho fala isso, né? É pouco isso. Eu quero mais, a gente quer mais coisa, a gente quer construir outros espaços, construir novas ferramentas. E aí, pra gente ir pro nosso finalzinho, eu queria perguntar pra você, dizer pra você assim, essa pessoa que a gente vê hoje, essa pessoa inteligente, maravilhosa, linda, que tem toda uma história, uma trajetória, uma puta escritora. Se você fosse deixar assim, eu sei que é clichê, né? Mas deixar uma mensagenzinha sua pra essas manas que estão chegando, pra essas manas que estão ali dizendo, olhando pro espelho e fala, eita, eu não sou ocó. O que você diria assim hoje? Eu diria, duvide muito de você. Porque uma hora essa dúvida ela vai se transformar em certeza. A gente não olha no espelho com certeza de nada. Né? Até hoje em dia eu olho no espelho, mas as minhas incertezas elas traduzem o que eu quero pro meu amanhã.
né? A contradição. A contradição. Então as incertezas, elas traduzem algo do que eu quero buscar para eu fazer. Então vai com medo, vai com uma peruca de R$2, como eu fui, né? Usa uma sandália que não cabe no teu pé, que fica metade do calcanhar, metade dos dedos para fora, e vai viver a vida. Vai com chuchu. Vai com chuchu, né? Dá o truque. Eu tô com disforia. Dá o truque aqui. Joga um brincão, uma coisa, o cabelo na cara, a peruca na cara, mas vai. Você não vai ser assim, dessa forma para sempre. E aos pouquinhos você vai melhorando, você vai buscando o seu estilo, a sua identidade, vai buscando ser quem você é. Por muito tempo da minha vida eu achava que eu não ia ser ninguém, que eu nem ia chegar nos meus 30 anos. Tô prestes a chegar nos meus 30 anos e já chego não mais na rua, mas contando as minhas narrativas que eu vivi com as meninas que eu tanto amei nessa vida. Meninas de todos os lugares do Brasil, na qual a gente pôde partilhar juntas histórias, vivências, chorar, né? Nesse tempo a gente perdeu muita mana também pela transfobia ou por doenças, mas a gente se perde no caminho e a gente vai se achando a todo momento. Eu falo, Andreone, que a minha força muito grande é a minha pombagira. Esses caboclo caruana lá da Amazônia que quando eu às vezes estou muito para baixo, eles vêm no meu ouvido e falam: te levanta, mulher. Sai daí, eu não te quero aí. Esse não é o seu lugar. Porque um guia, um espírito, uma falange, sobretudo as pombagiras que acreditam na gente, ela nunca vai querer ver a gente na merda. E se vê, ela vai dar um jeito de se abaixar e tirar a gente daquele lugar. E elas tiram. Então, e faz igual a Júlia Costa diz, né? Mesmo que na merda, pense como uma diva. Pense como uma diva. Mesmo que na merda, pense como uma diva. E saia de lá plena. É só uma merda, não é nada mais do que isso, né? Exato. Às vezes o fundo do poço, Andreone, isso é o fundo do poço, né? Às vezes as pessoas olha falam assim, sobe o poço. sobe, né? A gente do fala, chão não passa. Não passa. E parece que a gente tá romantizando, mas não tá. A gente tá falando coisa que a gente passou, né? Que você passou nos seus Coisas lugares. reais da vida. Coisas reais. Da vida como ela é. Não A gente adianta, não- a gente você vai fazer isso, não sei o que. Não, a vida é real, né? A vida é desse jeito. E a gente não pode acreditar na narrativa do sistema que acham que a gente só tem direito a estar no fundo do poço Não. e que esse é o destino. A gente vai chegar lá. E se chegar, a gente sai. Gente, isso E vai sair pelas cordas puxadas por outras pessoas trans, por outras pessoas negras, por outras Como eu pessoas fui indígenas. puxada por outras pessoas trans, né? Como eu Existe fui um mundo puxada ali, por outras pessoas pretas. Como eu fui puxada por outras pessoas periféricas. E aqui estou. E assim, gente, existe vida fora da cisgeneridade, fora da branquitude. E, se me permitem dizer, se vocês estão sendo pessoas preteridas pela norma, encarem isso como um convite. Para sair logo de vez. Pra sair de a norma vez. tá te recusando, você não cabe nela. Olha que notícia boa para começar o dia. Te chamaram pra festa da norma? Não te chamaram, então não vai, mulher. Tu não tem convite. E nem Tem entra, outras porque vai festas tá pra tudo entrar. azedado. Aham. Vai tá tudo muito azedadinho, tudo igual, você não sabe quem é quem. Ninguém se diferencia. Tá igual os Lego, tudo um igual ao outro. Então é isso, gente. Obrigada pra quem ficou até aqui. Obrigada, bem, obrigada, por você ter amada. vindo. Prazerzão Gostei estar de aqui te com ouvir. você. E aí, gente, deixa aqui nos nossos comentários o que vocês acharam. Compartilha com aquela pessoa trans que você conhece, que tá aí pensando sobre a vida nas crises existenciais. Manda pra mamãe, papai, titia e fala aí o que vocês acharam. E axé. E axé, porque precisamos de axé. Você já parou pra pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento
e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia, junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.